Olá, olá a todos, tudo bom? Estou aqui para mais uma live. Vou falar hoje sobre criança interior, como que ela interfere na nossa forma de educar, por que que ela faz a gente surtar com os filhos. Vamos aí tirar algumas dúvidas. Tudo bom com vocês? Quem está chegando aqui pela primeira vez, vai me contando. Bem-vindos. De onde vocês são, de onde vocês estão falando. Eu sou de São Paulo, mas estou falando da Espanha. Moro aqui há 13 anos já, quase 14 anos, para quem não me conhece, para quem tá chegando agora. Bom dia, Fernanda, tudo bom? Gente, essa live de hoje, ela tem um intuito muito importante. Eu quero falar com vocês sobre a criança interior, porque eu tô em fase de inscrições da minha mentoria, né? Da última turma do ano da mentoria, e eu sei que muitas de vocês estão chegando aqui agora. Tô conversando com vários de vocês que estão participando do processo seletivo por privado, e vi que muitas ainda não sabem muito sobre criança interior, então se sentem um pouco perdidas. Será que eu posso confiar nessa metodologia aí da Maíra que mete a criança interior no meio do processo da educação dos filhos? Né? Então, vai ser legal porque vocês vão ter mais clareza sobre isso, tá? Primeira vez um monte de gente aí falando aí, que legal. Tem gente do Pará, que legal. Então, bem-vindas vocês que estão chegando pela primeira vez, bem-vindos quem também está vindo aqui, já me conhece faz tempo, eu tenho essa página desde 2017, daqui a pouquinho eu vou me apresentar. Mas assim, é muito importante que quem queira participar do processo seletivo da mentoria, digita formulário nos comentários, que aí vocês vão receber umas mensagens pro privado, não sai agora pra ver, hein? Vão receber umas mensagens pro privado para poder ser direcionada pro formulário do processo seletivo, tá? E aí lá vocês vão preencher um pouquinho da história de vocês e eu vou cutucar as pessoas que têm o perfil para poder fazer a mentoria. É a última turma do ano, ela tem vagas limitadas, eu tô com quase 70% das vagas preenchidas. A mentoria vai começar em outubro e tem condições especiais para quem se inscrever até o final dessa semana. Vai ter um desconto maior, tal, não sei o que, tá? Então, assim, quem tiver interesse, ver essa live aqui e já falar, nossa, quero muito, corre, porque eu não sei até quando vai ficar com as vagas abertas, tá? As inscrições estão indo num andar bem rápido e ainda falta um mês, assim, para a mentoria. Então, eu tenho certeza que daqui a pouquinho vai acabar. Aí eu vou parar de ficar falando sobre essa turma. Então, é entrar agora ou, sei lá. Se você está assistindo a reprise pelo YouTube, não adianta escrever formulário nos comentários. Corre lá para a descrição do vídeo para poder pegar o link desse formulário na descrição, tá bom? Para vocês ficarem atentos aí e não fazerem confusão. Às vezes o pessoal lá do YouTube começa a digitar formulário e fala, ixi, a pessoa tá achando que eu tô falando com ela, mas é reprise, é diferente. Então aqui digitem formulário no YouTube, procurem a descrição do vídeo, tá? Que mais que é importante vocês saberem? Hoje vocês vão entender quem que é a criança que mora dentro de vocês, né? E por que ela faz vocês surtarem com os filhos. E surtar, eu quero dizer, não é simplesmente só aquela explosão que você começa a gritar com a criança e dá aquela surtada lá que você fala, puxa, entrei naquele modo. Não, bloquear também pode ser. Quando você fica sem saber o que fazer, fica paralisada. Quando você entra na chantagem, no sermão, no castigo, você apela pra ameaçar a criança. Quando você tá fazendo aquilo que você sabe que você não deveria, quando de repente surge aquele chacoalhão, você dá aquele chacoalhão, você fala, meu Deus do céu, sem querer eu chacoalhei a criança, não era pra ter feito isso, ou até quando você acaba batendo na criança. Quando você tá querendo fazer aquilo que você gostaria e não consegue se conter, você fala, meu, por que eu tô repetindo os erros dos meus pais? Hoje vai ficar bastante mais claro quando eu explicar como que a criança interior age dentro de você. E por último, eu vou estar falando o que a gente tem que fazer, na verdade no meio, assim, todo o processo eu vou dar muitos exemplos, então vai ficar evidente o que a gente tem que fazer para impedir que essa criança entre em cena e comande a situação. Porque é isso que acontece, a gente tá lá lidando com a birra da criança e tendo uma birra nós mesmas, sabe? Tipo, agindo que tem uma criança de 5, 6 anos. E aí isso vai ficar bem claro o que a gente tem que fazer para não acontecer isso. Como que a gente materna essa criança para deixar ela meio tranquilinha assim e não ficar tão nervosa querendo entrar em cena, tá? Mas aguarda um pouquinho, porque antes disso, como vocês são muitas que não me conhecem, eu vou me apresentar e também porque me apresentar vai ajudar a entender muito por que eu faço o que eu faço, por que eu me tornei educadora parental e como que eu posso ajudar você como mentora de mães, tá? Então é o seguinte, meu nome é Maíra, eu sou de São Paulo, nasci em 1980, acabei de completar 80 não, acabei de completar 44 anos, sou virginiana, 4 planetas em virgem, então assim, sou especialista em ser perfeccionista, não só por conta dos planetas e também por conta da minha história. Eu sou mãe da Nara, que tem 9 anos, né? Sou educadora parental, sou mentora de mães, mas fiz transição de carreira. Na verdade, eu sou formada em jornalismo, me formei na PUC em 2003. Quem for lá de São Paulo, de repente, pode até me localizar ou mais ou menos imaginar o cenário, caso tenha passado por ali. Sabe que eu vivi no começo dos anos 2000.
E acabei até me especializando em fotografia, fui fotojornalista por uns 10 anos, assim, atuei como fotojornalista em São Paulo, né, principalmente. Depois eu me mudei para Madrid, vim para cá em 2011. Também tive uma breve carreira como cantora, tá? Pra vocês meio que localizarem também essa vertente aí que eu tenho, uma veia artística que eu gosto de explorar, que eu tinha muita timidez, tinha dificuldade de explorar, mas depois eu consegui ir abrindo espaço para isso. E quando eu vim para Madrid, eu vim fazer um master em fotografia. A ideia era ficar um ano, ter um ano sabático, eu tava com 30 anos. Mas foi um ano aí cheio de coisas que minha mãe faleceu em São Paulo, eu conheci o pai da minha filha e acabei decidindo que, quer saber, eu vou arriscar viver um romance por aqui. e acabei ficando na Espanha. E quando se passaram mais ou menos uns 3, 4 anos de relacionamento, comecei a dar uma, cutucada no pai da Nara, no Alfonso. E aí, vamos ter filho, né? Qual que vai ser, E aí ele acabou topando a parada, a gente engravidou na mesma noite, que eu sugeri a ideia de vamos abrir aí os trabalhos e parar de se precaver, né? Deixar de usar camisinha, essas coisas. E na mesma noite a gente engravidou. Então foi meio assim, parecia que a minha filha tava esperando assim, só eu dar a deixa pra chegar. Chegou chegando. E foi curioso, assim, porque eu fui uma criança muito certinha, né? Muito boazinha, foi aquela criança que não dava trabalho, que na verdade até ficou codependente. Eu fiz uma live recentemente falando um pouco da minha história. Meu pai tinha problema com álcool, meu pai tinha problema com depressão, e eu ficava muito angustiada de querer ajudar minha mãe a lidar com isso. Então eu fui aquela criança que inverteu o papel com os pais, ficava cuidando dos pais, ficava meio que tentando melhorar o clima do ambiente, ficava tentando segurar a onda dos irmãos que às vezes eram um pouquinho mais irresponsáveis ou não consideravam algumas coisas, não queria que gastassem comigo porque eles tinham problema de grana, sabe aquelas coisas? Então eu fui a típica criança invisível, certinha, boazinha, obediente, que tentava fazer tudo direitinho, que era boa aluna, que era exemplo pros demais e que tava sempre lá disposta a ajudar, né, disponível pro outro, muito codependente. Isso me tornou uma pessoa adulta, perfeccionista, super exigente consigo mesma. Muitas coisas que eu tô falando aqui eu fui detectando, identificando com mais clareza depois do meu processo de autoeducação bem avançado, depois da maternidade, tá? Hoje eu olho e consigo entender minha linha de tempo, assim, e reconhecer por que eu me tornei essa pessoa. Na época eu não entendia muito isso. Mas pelo fato de eu ser muito perfeccionista e ter muito medo de fazer as coisas erradas, me cobrar fazer tudo direitinho pra poder me sentir boa, né? Pra poder, assim, me aceitar e me sentir merecedora, né? Do amor e da aprovação dos demais, que é o que acontece com quem é muito perfeccionista, fica muito refém, assim, do olhar do outro, achando que o outro vai te criticar e te rejeitar caso você fale, né? E aí, claro que na verdade esse discurso é interno, né? Mas por conta disso, quando eu engravidei, coincidentemente, eu fui pro Brasil fazer uma viagem, fui encontrar uma amiga. Eu planejei essa viagem antes de engravidar. Eu não sabia que eu ia estar grávida, não sabia que ia ser tão fácil assim engravidar. Então, eu cheguei no Brasil grávida de uns 2 meses e tava indo para Alto Paraíso encontrar uma amiga que tava já com um filho de 1 ano e meio, que tava super envolvida com a comunicação não violenta. E eu peguei o filhote dela no colo e falei, ele é bonzinho? Primeira pergunta que eu fiz, né? E ela olhou e falou assim, o que significa ser bonzinho, né? Sei lá, ele dá muito trabalho, ele chora muito, ele é muito manhoso, nananã. Comecei a fazer, um monte de comentário, assim, menosprezando a criança sendo criança, né? Achando que aquilo lá era tudo falta de educação, ou, sei lá, falta de jeito, tem que tomar jeito, não pode ser uma criança que dá trabalho, tem que ser uma criança suave, né? Pelo amor de Deus. Ou seja, completamente fora sem nenhum conhecimento sobre a natureza da criança. Eu fui seguindo o padrão, fiz uma pergunta inocente. E ela olhou pra mim com todo o amor do mundo, muito linda e maravilhosa, e me deu aquele despertar. E falou, mas por que chorar seria um problema, né? A criança expressando o que ela precisa. E começou a me dar umas cutucadinhas e falando umas coisas que me pareciam muito assim, nossa, nunca tinha pensado nisso, o que é isso, né? Que loucura. E aquilo me abriu. Ela me apresentou o Marshall... Bom, o Marshall Rosenberg, eu já tinha ouvido ela falar antes em São Paulo, foi até um pouco porque eu quis encontrar ela lá, ela era minha colega de educomunicação, a gente dava... na época, eu ainda era jornalista quando eu conheci ela, a gente fez um período que a gente era educomunicadora, a gente dava oficinas de jornalismo e de fotografia para jovens da periferia, trabalhei em Budas Artes, trabalhei em Paraisópolis, era muito legal. E eu fiquei muito instigada quando ela decidiu mudar para o centro do Brasil, né, para Alto Paraíso de Goiás, e falou, eu não quero mais ficar educando as pessoas para serem aquilo que eu acredito que elas têm que ser. Eu quero ser aquilo que eu acredito que as pessoas têm que ser. Eu vou viver a transformação, né, que é uma coisa do Marshall Rosenberg, que tá no livro dele também, né.
E aí ela se mudou pra lá e eu falei, uau, o que é isso, né? Que girada é essa? Deixar a cidade urbana e tal e se propor algo tão radical. Por isso que eu marquei a viagem. E aí realmente me tocou muito quando ela começou a falar disso. Ela me apresentou o Carlos Gonçalves, me apresentou a Laura Gutmann. Eu voltei pra Espanha com aquela vontade assim, eu preciso destrinchar essa parada e dominar esse troço, porque, cara, minha filha merece a melhor mãe do mundo, eu não posso correr o risco de ser uma vírgula fora do que eles estão falando que é a melhor coisa para as crianças. Ou seja, eu pus a minha veia, assim, de perfeccionismo, que eu não saquei na hora, né? Na hora eu tava falando assim, claro, tô fazendo o melhor pra minha filha. Mas eu me pus uma pressão, uma carga de que, assim, eu não posso errar. Era o mesmo que acontece com muitas de vocês que ficam aí lendo essas paradas de educação positiva, trauma na infância, e ficam cagando de medo da criança ficar toda zoada. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô fazendo um monte de coisa, essa criança vai ficar traumatizada. Ai, meu Deus do céu, será que vai ter reversão? Eu já tô vendo efeito disso. Meu Deus do céu, meu filho tá todo estragado por minha culpa. Acontece ou não acontece? Acontece com vocês essa preocupação, essa pressão, esse sentimento de culpa, desespero, porque será que eu tô fazendo coisa errada porque não tô dando conta de fazer tudo o que estão falando que tem que ser feito? É difícil, né? Quando você vê, você tá lá, explodindo com a criança, mesmo sem querer. Tem gente falando que sim, né? Ai, não, eu tô querendo, tipo, não castigar. Quando eu vejo, eu tô castigando a criança, tô menosprezando ela, sei lá, tô ignorando o choro dela porque eu não tô aguentando, tô mandando ela calar a boca, gritei, dei sermão. Difícil, né? Enfim, eu fiquei com essa pressão muito forte de ir atrás de conhecimento suficiente para poder me preparar para ser a melhor mãe para minha filha. Decidi que eu ia ficar 1 ano sem trabalhar, mínimo. Depois eu estendi para 2. Falei, vou ficar vivendo com o orçamento do meu marido, com o dinheiro que eu tenho guardado. Vou agradecer que eu tenho uma coisa aí, um cofrinho aí para poder despender disso, porque ela precisa de uma mãe presente. Porque não, escola antes de 1 ano não, pelo amor de Deus. Tudo que eu lia, eu tentava seguir a risca. O peito vai ser livre demanda, vou fazer o BLW. Gente, na verdade acontece uma coisa muito louca, né? Que é até uma coisa que eu vou trazer aqui. Quando a gente se torna pai e mãe, não sei se vocês repararam, mas eu tenho uma analogia que eu uso da Chefari que eu amo. Que ela explica, né? E aí eu dou uma elaborada, né? Ela explica que, na verdade, a gente se torna cineasta. A gente não se torna pai e mãe. A gente desenha um filmezinho na cabeça, presta atenção, já imaginando tudo que a gente quer que aconteça a partir daquela gravidez. Então, tipo, eu vou lá e desenho. Ah, minha filha, ela com certeza vai ser uma pessoa muito mais extrovertida do que eu. Porque eu sofri com timidez? Não, mas eu vou ajudar ela. Eu vou apoiar ela de um jeito que ela vai conseguir se conectar com as pessoas com mais segurança. Não vai passar pelo perrengue que eu passei. Ah, não, porque a minha filha, ela vai se sentir super presente, assim, super conectada comigo, não vai sentir aquela coisa do abandono igual aconteceu comigo, que minha mãe me deixava na escola 12 horas por dia e eu ficava desesperada esperando ela. Não, com ela vai ser muito suave, ela não vai ter essa sensação de que mamãe não tava lá. E aí eu como mãe vou estar super presente, certeza, porque, cara, eu tô estudando essas paradas, não é igual minha mãe, que naquela época, coitada, não tinha referência, se falava outra coisa. Eu sei a importância que é dar o peito, por exemplo, minha mãe não me deu o peito, ela abriu mão rapidinho, assim que eu tive dificuldade, ela não insistiu, tadinha. Falaram pra ela que era melhor dar mamadeira com açúcar. No primeiro dia eles estavam dando mamadeira com açúcar pra mim. Olha que loucura. Então, assim, a gente vai criando ideias de como a gente tem que ser. Fala pra mim se vocês imaginaram coisas assim. Vai colocando assim, eu achava que eu ia ser uma mãe super paciente. Eu achava que ia ser uma mãe que ia conseguir fazer isso e aquilo. Que ia ter um parto natural, por exemplo. E não consegui, né? Aí o pai, eu também fico imaginando, não, ele vai ser super parceiro. Ele vai estar super alinhado com o estilo de educar. Ele vai amar, minimamente ele vai se sentir inspirado pelo meu jeito de educar, rompendo com a educação tradicional, e aí uma hora ele vai se convencer e vai querer entrar na onda da criação consciente, certeza, porque, tipo, claro, é tão óbvio. E os avós, então, nossa, vão super dar apoio, porque também vão ver que é melhor pra minha filha o jeito que eu tô fazendo. Aí o que acontece? Vai me contando se aconteceu com vocês, de vocês ficarem imaginando esse filminho. Acontece que os personagens do tal do filme não colaboram, eles não correspondem àquilo, né, tipo... Aí tá alguém falando que sim, que estudava muito sobre a maternidade, imaginava que ia fazer várias coisas. E aí, quando essas pessoas, inclusive você, fogem do teu script, sabe o que acontece? Você quer demitir essa pessoa do filme ou mandá-la pra terapia. E você sente raiva dessa pessoa, porque ela não deveria estar agindo dessa forma. E esse é um dos grandes problemas que a gente tem com a maternidade. A gente quer que os nossos filhos sejam aquilo que a gente está planejando, né? Tô me adiantando um pouquinho porque eu ia fazer essa fala depois. Mas enfim, entendam que quando aconteceu isso e eu comecei a estudar que nem uma louca para poder
ser a mãe que eu acreditava que eu tinha que ser, que no fundo era a mãe perfeita e ideal, que hoje eu sei que não deveria ser a nossa meta, vou explicar por quê, né? Não temos que ser perfeitas. Pelo amor de Deus, não entendam que é esse o intuito. Cara, eu fiquei numa tensão muito grande, mas ao mesmo tempo eu também fiquei estudando pra caramba e aprendendo muita coisa. E aí uma hora eu percebi que eu era referência nos grupos que eu me metia de mães, e toda vez que alguém tinha alguma angústia, falavam assim, pergunta pra Maíra, porque ela deve ter estudado essa parada. Tipo, a Maíra sabe tudo, entendeu? Ela tem sempre uma resposta, as cuidadoras codependentes, né? E eu, que era codependente, que adora ajudar, né? Quero salvar todo mundo, tava lá sempre disposta, dando a resposta pra pessoa, lê tal livro, faz tal coisa, tenta tal terapia, vai no curso da fulana, enfim. Uma hora eu me dei conta que eu tava agindo como educadora parental, né? Só que eu não tava só com um título, então eu comecei a estudar para poder ter certificados. Primeiro eu trabalhei como afiliada, não sei se vocês conhecem. Quando eu decidi me meter no mundo digital para poder empreender e tentar ficar em casa mais tempo, que também tinha esse intuito, eu quero ficar com a minha filha o máximo de tempo. Aí eu quero trabalhar desde casa. Então eu vou tentar ver se eu faço alguma coisa com todo o conhecimento que eu tô adquirindo, que é o que eles falam, né, no marketing digital, sobre maternidade, e vou tentar rentabilizar com isso. Beleza. E aí, nessas, eu acabei de fato trilhando muitos caminhos, assim, para poder me descobrir como mãe, né? Para poder ser essa mãe que eu tava tentando alcançar ser. Criei a Tenda Materna junto com a Clarissa. Quem não sabe, é meu podcast com a Clarissa Tchakiara, maravilhoso, que tá prestes a sair o episódio 70, daqui a pouco, sobre paternidade e autoconhecimento. Muito legal, com o Wesley. É capaz ele tá por aqui. Gente, o Wesley, depois eu explico por que tá atrasada. Mas vai sair, possivelmente semana que vem. Quem não conseguir, quem ainda não segue a Tenda, coloca lá, Tenda Materna, .podcast, e aí encontra a gente, mas procura a Tenda Materna no Spotify que vocês encontram. Maravilhoso, tem quase 70 episódios pra maratonar lá, se vocês quiserem. Mas quando eu me dei conta que eu tava estudando muita coisa, suficiente pra poder entregar pra vocês um trabalho meu e não de outras pessoas, que no começo eu tava vendendo de outras mães, né, de outras empreendedoras, cursos sobre parentalidade. Aí eu comecei a atuar como educadora parental, primeiro fazendo atendimento individual, e depois, em 2020, eu criei a mentoria, que já tem mais de 700 mães inscritas, eu formei 27 grupos, foi uma coisa maravilhosa, porque ela tá crescendo, né, ela tá ficando cada vez mais elaborada, já são 3 anos de experiência nisso, e eu me sinto muito, muito, muito grata mesmo de estar podendo apoiar mães que querem encontrar um jeito de praticar a criação consciente, né? E estão aí muito perdidas, presas com todas as dores da criança interior que acabam influenciando, impedindo que elas sejam a mãe que elas querem ser e que os filhos delas merecem, né? Então, quem tiver interesse, inclusive, já pode até colocar aí o formulário para participar do processo seletivo, né? Como eu expliquei lá no começo, deve ter gente chegando, tem mais gente chegando, tô avisando de novo. Então, escreve aí para poder tentar se encaixar nessa turma. A Clau tá falando aí que ela fez a mentoria, ela amou, ela tava na última turma, foi maravilhoso acompanhar o processo dela, muito legal. E é pra mães de filhos de todas as idades, tá? Só pra vocês entenderem, porque chama maternar a criança e tem gente que confunde, acha que é só pra criança, não, é pra qualquer idade. Inclusive tem grávidas que entram, tem mães de adultos, tem avós que entram, é muito legal. E tem algumas pessoas que entram sendo tias, sendo cuidadoras, sabe? Às vezes trabalhando com criança ou com adolescente, interessada em conhecer um pouco da minha metodologia. Enfim, é muito legal, tá? Mas assim, vamos lá. O que aconteceu? Quando a minha filha nasceu, ela nasceu com uma malformação na mandíbula. Então, eu já ativei a coisa da culpa, achando que eu tinha feito alguma coisa na gravidez dela, né? Então, tipo assim, quando ela veio pro meu colinho, ela tava com... Já tinha esses apêndices auriculares que eram bem evidentes, né? Quando eu vi, aí eu fiquei assustada, achei que ela pudesse ser surda, né? A gente fez um monte de teste já no hospital aqui da Espanha e descartamos que ela tinha surdez ou alguma coisa do tipo. Me preocupei também porque eu tenho um sobrinho que é surdo e minha irmã que perdeu a audição também durante a adolescência e tal, ao longo da vida, né? Por um monte de otites. Falei, opa, será que ela pegou dessa questão, né? Mas no final não, foi só uma coisa estética mesmo. Mas aí, com alguns dias, assim, eu fui notando que ela tinha uma assimetria, né, no rosto. E aí a gente foi identificando que ela realmente foi fazendo alguns testes e tal, né? E descobriu que ela tinha tipo, um pedaço da mandíbula pequenininho, né? O lado normal era assim, né? Tipo, é assim. E o dela era assim, atrofiadinho. Então ela teve que fazer já 5 cirurgias na vida, ao longo dos 6 primeiros anos de vida, para tirar o apêndice, para preparar o osso, para poder, enfim, cuidar da apneia dela, tirar a adenoide, amígdala, né, diminuir a amígdala, e depois fazer a distração mandibular, que é quando ela coloca aí
um aparelhinho para poder abrir esse trechinho da mandíbula. Acho que não tá aqui, eu não separei. Mas a gente rachou o osso dela e foi abrindo esse osso 1 milímetro por dia durante 21 dias, então ela ganhou 2 centímetros de tamanho, de altura da mandíbula, e muito possivelmente ela vai ter que repetir essa cirurgia na adolescência e tudo mais, enfim. Mas eu fiquei desesperada, do tipo, eu aí comecei a estudar tudo sobre trauma, para poder saber como que eu faço para acompanhar uma criança que vai passar por vários processos cirúrgicos na vida. Enfim, tudo isso aí, tá? Para vocês terem uma ideia de que minha preocupação e o meu conhecimento tem muito dessa veia de tentar ser essa mãe muito presente para minha filha, entregando para ela o melhor que eu podia, tá? Mas, o que eu quero trazer para vocês aqui, para depois que vocês entenderem um pouquinho da minha história, né? De entender como que eu cheguei nesse lugar. Deixa eu só subir aqui, porque travou. Ah, não, achei que tava travado, que não tava mais subindo os comentários. Falei, meu Deus, vou perder os comentários. Todo mundo dá uma opinião sobre a educação, a gente fica meio bugado. Sim, eu vou falar um pouquinho, inclusive, sobre isso mais pra frente. Mas eu queria explicar pra vocês 3 motivos porque vocês não têm culpa de surtar com os filhos de vocês. Vocês vão entender por quê. Você, na verdade, eu sei que você tá aqui porque você não quer errar. Né? Eu sei que você tá aqui porque você cansou de ficar gritando. E eu sei que você tá aqui porque você tem esse medo aí de traumatizar o seu filho com cada coisinha que você pode fazer de errado. Assim como eu tive, assim, exatamente com essa dor, essa aflição. Assim, se eu fizer isso com a minha filha, será que ela vai ficar estragada pro resto da vida? Será que ela vai me odiar? Era outra coisa que eu tinha muito assim presa, né? Mas o problema é que você faz tudo isso porque você é fruto da educação tradicional. Tá? E eu sei que muitas que estão vindo também interessadas na mentoria não sabem muito sobre educação positiva ainda, né? Porque eu tô fazendo lá no formulário, eu coloco essa pergunta. Você já conhece a educação positiva e tal? Ai, não, tô conhecendo agora. Ou tô conhecendo agora, mas nunca apliquei. Já conheço um pouquinho, mas nunca pratiquei. Não consigo. E tem algumas que estão começando, não sabem muito bem, se frustram porque tentam, não conseguem. Mas eu quero que vocês entendam que, pelo fato de você ter sido criada com a educação tradicional, você tem muita dificuldade de não surtar com os filhos agora. Por que isso? Porque, primeira coisa, você vê a criança como um serzinho mal intencionado. É ou não é? A gente não tem a sensação de que, assim, eu não acredito que essa criança tá fazendo isso. Ai, tá vendo? Ó, o que vai acontecer. Se eu continuar deixando ela assim, e rola uma preocupação. E por que você vê a criança assim? Porque você foi vista assim. É muito doido isso, porque quando a gente estuda a natureza da criança, né, e vai estudar o desenho original do ser humano, e vai olhar o que a neurociência está falando hoje, que é maravilhoso, todos os estudos recentes que a gente tem sobre trauma e neurociência, eles vão mostrar como, assim, claro como a luz do dia, o quanto a criança, ela nasce bem intencionada, ela nasce amorosa, generosa, compassiva, ela é maravilhosa, não tem isso de ter más intenções. A ideia de que a criança tá manipulando com o choro, tá querendo te convencer, tá te provocando, tá fazendo isso para poder conseguir aquilo que ela quer. Essa leitura, ela é completamente o resultado de você ter sido vista assim. Os seus pais te viam assim. Eles não tinham culpa também, porque, imagina, esses estudos nem existiam na época dele, então não tinha nem o que fazer, não tinha nem como contestar, né? Naquela época, a criança era vista assim, não quer dizer que a criança era assim, entendeu? Mas a leitura que eles tinham era essa, de que ela deveria tomar jeito, que ela deveria ser um mini adulto, no fundo, entendeu? Tipo, ela não tem que ficar dando trabalho. Qualquer coisa que a criança apresentasse de dificuldade pro adulto, o adulto ficava injuriado e falava assim, ai não, lá vem a criança. E ela era muito invisível. Só que assim, se a gente for estudar a natureza da criança, a gente entende, a gente já sabe que o cérebro, né, da criança, ele se desenvolve de baixo pra cima e de trás pra frente, né? Então assim, a última parte a ser desenvolvida do cérebro, a ganhar conexões, é o córtex pré-frontal, que é a zona que é responsável pelo raciocínio lógico, né? Pelo controle inibitório. Ele começa a receber conexões a partir dos 4 anos. Antes disso, ele tá apagadinho, ele só tá formado, ele tem o tamanho lá, perfeito, tal, tá desenvolvido, mas ele não tá funcionando. As conexões começam a aparecer com 4 anos. Significa que antes dos 4 anos, a criança não é capaz de ter um raciocínio lógico do tipo assim, quer saber? Eu vou me jogar no chão aqui, porque aí ela vai ficar com tanta vergonha que ela vai comprar o doce que eu quero. Ai, que divertido! Vou fazer isso. É um bom jeito de eu convencer minha mãe. Não dá. Não tem nem como. Não existe essa trilha. Uma criança que se joga no chão porque de repente recebeu um limite num supermercado, por exemplo, é uma criança que entrou numa explosão emocional. Ela foi atravessada por um sentimento de frustração
Nossa, ela entrou em estado de alerta. Ela tava tranquila e de repente ela ficou nervosa. Não tem nada a ver com querer convencer o adulto a nada, entendeu? Fazer uma cena pra poder fazer pirraça. Isso é a leitura que fizeram de você. Vocês entendem? Você foi convencida pela leitura, interpretação que seus pais faziam, pelo jeito que eles olhavam pra você, que eles te nomeavam, que eles te puniam, que você tava sendo pirracenta. Quando você, na verdade, estava em sofrimento, estava tendo uma explosão emocional e estava desregulado emocionalmente, e o que você precisava era de um adulto que te corregulasse, que olhasse pra você e falasse, puxa, tadinha, ela não deu conta, né? Ela só tem 2 anos, só tem 3 anos, ela tá desesperada. Eu falei que ela não ia poder comer o doce, ela quer muito doce, ela não tem capacidade, maturidade cerebral pra lidar com isso. Ela entrou em desespero, ela tá em colapso, ela tá se afogando emocionalmente. É a mesma coisa que, eu tô usando muito esse exemplo com as mães pelas conversas de quem tá interessado na mentoria, né? É como se ela estivesse se afogando na piscina e você falasse, ridículo, vou ficar dando trela. Agora se afoga, você que escolheu ficar aí, você tá fazendo cena, você tá fazendo isso pra chamar minha atenção. É porque você quer que eu vá lá te salvar. Nada a ver. Aprende a nadar sozinha, vai, para com esse escândalo. Você faria isso? Óbvio que não. Você saltaria na piscina desesperada e falaria, meu Deus, deixa eu tentar salvar essa criança, porque ela tá passando mal, ela corre o risco de se afogar. A explosão emocional é a mesma coisa. Acontece que a gente interpreta como se fosse pirraça, porque é a leitura que a gente teve de lá de trás. Então são as suas crenças, não é a criança tendo a explosão que faz você surtar. É você acreditar que aquilo é pirraça. Entendeu? Faz sentido pra vocês? Vai me dando aí uns likezinhos, vai dizendo assim, nossa... A criança não tem capacidade de ter pensamento lógico antes dos 4, tão elaborado assim, tá? Começa a receber essas conexões depois. Não quer dizer que ela não vai entender o que você tá falando, entendeu? Mas assim, é muito difícil você exigir que ela compreenda e que pelo fato de que compreendeu, e aí outra, o controle inibitório também. Por que não obedece e fica rindo quando faz as coisas que eu peço pra fazer, não faz o contrário e fica rindo? Ela não tem capacidade de se frear. Tá? Essa parte também começa a receber conexão aos 4 anos. Então tem que ter muita paciência, muita empatia. Falar, puxa, tadinha, é difícil mesmo tirar o máximo de estímulo, porque ela realmente não consegue. É mais fácil você adaptar o ambiente do que exigir que ela não faça aquilo que eu tenho que ela não pode fazer, entendeu? Ao invés de ficar brigando que ela tá abrindo a gaveta que tá cheia de faca, põe as facas num lugar que ela não tem alcance. Ou põe uma trava na gaveta, entendeu? Aceita que é muito mais fácil, tá? Enfim, outro ponto. E outra coisa, quando você fica vendo a criança como mal intencionada, eu tô com uma colinha aqui, viu, gente, pra não perder aqui, que eu sou virginiana perfeccionista, ainda tenho isso, quero dar conta de tudo que eu planejei aqui, fiquei toda emocionada ao escrever, quero dar conta dos conteúdos que eu trouxe. E já aviso que provavelmente vai dar mais do que 1 hora, e vai fechar e abrir, porque parece que eu tô numa fase aí do Instagram que fecha e abre a live depois de 1 hora, infelizmente, mas tudo bem, vocês vão ficar aqui, só pra vocês saberem. Mas o que acontece? Quando eu acredito que meu filho é mal intencionado, eu me transformo numa espécie de pai carpinteiro, eu chamo. Né? Ou seja, existe essa analogia também. Ou seja, eu quero moldar o meu filho para que ele seja aquilo que eu acredito que é melhor para ele. Então eu vou lá e fico tirando dele tudo da madeira que eu acho que não presta para poder transformar ele naquela figura que eu gostaria. Que no fundo é o personagem do meu script. Daquela analogia que eu fiz do cineasta, né? Que vai lá desenhando o filminho. Ele tem que ser essa pessoa. Na criação consciente, o nosso intuito é... Eu entendo que essa criança, ela vem com o desenho original dela, né? Com uma essência pura, com um jeitinho único e especial, que é só dela. E é um desrespeito absurdo eu querer impor que ela seja a minha versão, né? Eu uso uma analogia também que eu adoro, que é assim, vamos imaginar que essa criança nasceu para ser tulipa, né? E eu tenho comigo a ideia de que ela deveria ser uma rosa. Então eu faço de tudo para transformar ela numa rosa. Eu vou tentando, né, guiar ela para que ela deixe essa coisa de ser tulipa para lá, que não vai dar certo. Só tem sucesso e vai ser feliz na vida quem for rosa. E aí, com esse esforço, eu não consigo confiar naquilo que a criança traz. Eu tô o tempo todo ferindo a integridade dela, deixando de escutar ela e desviando ela da essência dela para que ela atenda a minha expectativa. E isso vai fazendo com que ela tente se adaptar porque ela precisa muito do meu olhar. Só que o convite que essa criança está fazendo, na verdade, quando ela, né, o convite que os filhos fazem, na verdade, é que a gente se dê conta que muitas vezes a gente está querendo impor para eles que eles sejam uma versão daquilo que a gente também foi forçado a ser. Então, no fundo, eu não confio e não permito, não aceito que minha filha se transforme numa tulipa, ou meu filho se transforme na tulipa que ele é, porque eu fui forçada a ser uma rosa. Mas no fundo, era para ter sido uma margarida.
Vocês entendem isso? Então, o convite que o seu filho faz, quando ele te incomoda com o jeitinho dele aparecendo, né, e você fica lá desesperada querendo, tipo, controlar e moldar, e vai com essa veia de ser meio carpinteira ao invés de ser jardineira, mãe, você já reparou que você tá tentando a vida toda ser uma rosa, mas que no fundo tem uma margarida aí, ou alguma coisa que eu não sei o que é, que talvez você não saiba no que é, né? Uma margarida aí que tá totalmente reprimida e impedida de ser ela mesma? Por que você não tenta recuperar a margarida que você é, ao invés de ficar tentando me transformar numa rosa? Você não percebe como doeu você ter tido que ser outra pessoa para agradar seus pais, ganhar o olhar deles, se sentir aprovada, e no fundo você tá reprimindo seu ser essencial? Não consegue ser quem você é, não consegue ser autêntica? Entendeu? Então, assim, é muito mais forte quando a gente consegue ler a dificuldade que a gente tem com os filhos a partir dessa interpretação, assim, nossa, eu tenho que fazer de tudo para ele se transformar numa rosa, no fundo infeliz e desconectada de si, ou tenho que tentar recuperar quem eu era e me permitir ser a Margarida que eu sou? Porque a hora que eu me permitir reconectar com a minha Margarida e me permitir ser essa Margarida, aí eu vou olhar para ele com curiosidade, com abertura, aceitando o que ele tá trazendo, confiando que, cara, ele tem o direito de ser essa tulipa que ele veio a ser. Se é que é tulipa, de repente pode ser outra coisa, mas eu vou acompanhando. Então o pai jardineiro, o que ele faz? Ele aduba o terreno, ele prepara aquela terra para que a criança venha a desabrochar sendo quem ela é, trazendo toda a potência dela, a unicidade dela, essa coisa maravilhosa, especial e única dela. Entendeu? Mas é muito difícil a gente fazer isso se a gente tá se esforçando a vida toda para ser uma rosa e não consegue ser quem a gente é. É ou não é? Tá? Enfim. A gente falando aqui, Deus fala muito através de você. E aí, qual que é o segundo ponto que eu quero trazer pra vocês? Você não surta, né? Porque o seu filho se comporta mal. Você surta porque tem uma criança interior dentro de você que está ferida e não aceita o comportamento do seu filho. Aí, aqui eu vou trazer um pouquinho o que é o conceito da criança interior, né? Pra vocês entenderem. Porque eu falo disso e aí, de repente, fica uma coisa muito abstrata. Mas, na verdade, é uma metáfora que a gente usa, né? Criança interior é como se fosse todas as memórias que você traz da sua infância, né? Como se fosse um símbolo de dizer... É como se ela fosse assim... A gente brinca que tem um serzinho dentro de nós, na verdade vários, é como se fosse uma creche, também uma escola maior, porque também tem adolescente interior, você pode pegar várias etapas dessa criança dentro de você, né? Pode ser o bebê, pode ser inclusive o feto, né? O feto também traz memórias da gestação, então é importante também lembrar disso. Tudo aquilo que te aconteceu marcou você. E mesmo que você não tenha uma memória, uma lembrança explícita daquilo, aquilo ficou registrado no teu corpo. Não tem como, nada passa assim, batido. Tem uma ideia muito falsa, né? Errada, de que aquilo que aconteceu na infância, principalmente nos primeiros meses de vida, não tem importância, a criança não vai ter lembrança mesmo, então não vai marcar ela. Mentira! E essa crença era tão forte, quando eu li o Peter Levine eu fiquei louca, assim, porque eu tava lendo sobre cirurgia, né? Como acompanhar a criança com processos cirúrgicos. Ele chegou a falar que, há um tempo atrás, chegavam a operar as crianças sem anestesia. Porque achavam que não tinha necessidade, afinal o bebê, é bebezinho, não vai lembrar. Pra quê? Olha que loucura! E na verdade não. Assim, o que a gente tem hoje de conhecimento, a gente fala, é uma loucura acreditar que vai passar ileso. Não vai. Então, tudo aquilo que te aconteceu de bom, de saudável, gostoso, né, que te trazia num lugar de segurança, te trazia uma sensação de acolhimento e tudo mais, a gente chama de a criança... espontânea, a criança lúdica, né? A criança que tá lá, a criança maravilha, tem vários nomes que a gente dá pra isso, né? Mas é a porção que é você conectada com a tua essência verdadeira, né? Você tá tendo prazer, é uma memória boa. Aquilo que a gente considera que foi mais traumático, que foi mais doloroso, que marcou, que doeu, todos os nossos machucadinhos emocionais, a gente chama da parte da criança interior ferida, tá? Basicamente, assim, contando de um jeito muito rápido, assim, e simples e resumido, isso já é suficiente para você entender o conceito da criança interior, tá? Ficou claro? E aí, o que acontece, né? Quando a gente vai estudar a natureza da criança, né, do ser humano, o desenho original do ser humano, entender as necessidades básicas dele, e lá na mentoria eu faço muito isso, quem chegou agora e quiser participar do processo seletivo pode colocar formulário para poder
tentar entrar nessa última turma da mentoria, tá? Que vai começar em outubro, mas que tá já com quase 70% das vagas preenchidas, então tem que dar um corre aí e tentar participar agora. Mas assim, quando a gente vai estudar o desenho original do ser humano, eu gosto muito de trazer o conhecimento que o Gabor Mate, né, que é um médico aí que está muito conceituado nos estudos de trauma, ele traz sobre duas necessidades básicas, assim, porque assim, na mentoria a gente vai destrinchar muito mais, mas aqui esses dois conceitos, essas duas necessidades básicas vão te dar muita clareza do porquê que a criança interior interfere na forma de educar os filhos, né? Mas basicamente ele fala, tem duas coisas que são muito fundamentais para o ser humano quando ele chega. Uma delas é o afeto, né, a necessidade de conexão, de vínculo com o outro. Nós viemos, gente, isso é muito importante a gente saber, nós viemos para conectar e se relacionar com o outro. Qualquer pessoa que defenda, eu adoro ficar sozinha, é muito melhor, não preciso de ninguém. Cara, isso é sinal de trauma, tá? Não existe isso de preferir ficar isolado. Preferir ficar isolado é uma forma de proteção. É um ser humano que tentou esse vínculo, que esperava esse vínculo e que se decepcionou, que teve algum problema aí, aconteceu alguma coisa aí que ele entendeu que era melhor ele ficar sozinho do que tentar ir pro encontro do outro ou ficar na esperança de que o outro vai trazer aquilo que ele precisa. Então ele cria aí uma mascarazinha, melhor nem tentar, vai se conformando, tá? Só pra vocês saberem. Mas enfim, o original, né, o biológico, natural do ser humano é chegar aqui esperando esse vínculo, esperando esse afeto, esperando esse contato, essa interação, essa conexão com o outro. Isso assim é a necessidade maior do ser humano, tá? Não existe outra coisa. Ele quer isso a mais do que tudo. E a outra coisa que é muito importante para ele é a autenticidade. Ou seja, ele precisa se sentir livre para ser ele mesmo. Ele é espontâneo e ele nasce completamente espontâneo. Ele nasce muito conectado com as necessidades dele. Ele estava no útero, pensa. Estava no útero recebendo alimento, acolhimento, calorzinho, o batimento cardíaco, a sensação de segurança constante. Claro que podem acontecer coisinhas na gravidez que deixam a criança também assustada porque a mãe tá emocionalmente mexida, né? Mas no geral, a gente tem que pensar que o útero é um ambiente meio que perfeito, onde está tudo acontecendo no momento constante, assim, e a criança não sente falta, não tem fome, não tem frio, não tem, sabe? Então, quando ela nasce, a realidade muda, é uma ruptura. De repente ela chega no mundo fora, ai, frio, luz, que é isso? Ai, nossa, cadê o batimento da minha mãe? Tá esquisito, Ela começa a sentir fome, tô com fome. E ela não fica pensando, peraí, coitada da minha mãe, tá cansada, vou ficar aqui na minha, não vou chorar, não vou encher o saco dela porque ela dormiu pouco hoje, então vou ficar quietinha para poder preservar minha mãe. Não, ela simplesmente, quando ela entra em contato com a falta, ela começa a usar o choro para expressar essa falta. Ela é espontânea, né? Ela tá autêntica, conectada com as necessidades dela. Então, o que significa isso, né? A gente chama de autoestima, que a criança chega com essa autoestima preservada, né? A autoestima é justamente essa conexão que ela tem com a essência dela. Eu vou lá, identifico que eu tô com fome, por exemplo, reconheço isso, ou seja, me escuto, sei me escutar, né? E expresso isso, né? Falo pro outro, aviso o outro, jogo um alarme e começo a chorar, desesperada, para poder avisar o meu cuidador, né? E eu confio que esse cuidador vai vir, né? Porque é o que acontecia dentro do útero, né? Quando eu tinha qualquer coisinha, já acontecia uma resposta. Não vou imaginar que vai demorar, que ele não vai perceber, que ele não vai se interessar. Eu confio. E aí eu recebo isso, me sinto saciada, beleza, tô resolvida. Ou seja, cada vez que eu me sinto em falta, eu aviso através do choro, espontaneamente, e esse cuidador vem e me cuida. Só que o que acontece, né? Nem sempre esse adulto vem. E nem sempre é fome. Às vezes é uma fome emocional, não é uma fome de comida. A comida, para os pais tradicionais, é fácil. Fala, claro, tem que dar o leite, tem que dar comida. Tranquilo. Limpei a fralda, coloquei o casaquinho, tava com frio. O problema dele é que tava com cólica. Tudo que é meio físico, os pais tradicionais, eles não vão ficar batendo de frente com a criança falando assim, não é possível. Pode ser que, criem regrinhas de 3 em 3 horas, essas coisas assim. Mas o que eu quero dizer é que, para eles é meio óbvio que eles têm que atender a fome do bebê. Eles não vão ficar questionando isso. Não, nada a ver ficar dando comida pra criança, vou deixar ela... isso é frescura. Não é frescura, é natural. Só que a questão emocional, né, essa busca por afeto, muitos pais ficam preocupados e achando que não, que isso é exagero. Lembra que eu falei, né? Coitado, começam a cismar que é mãe da criança. Não entendem a importância do toque, né, da presença, o quanto isso é importante para ele se autorregular.
Por que acontece? A criança, toda vez que ela entra na sensação de insegurança, né? E é primitivo isso, e é muito subjetivo também, né? Tipo, a falta da presença do adulto, cuidador, pode fazer com que ela se sinta alarmada, porque ela não sabe se vai vir, né? Inconscientemente, óbvio, porque tem a ver com o cérebro primitivo, né? Se vai vir um predador atacar ela. Então ela precisa se sentir acompanhada pra relaxar. Então é muito importante atender o choro da criança. Só que muitos pais se convencem que não, que é exagero, que eu tenho que treinar essa criança para ser independente quanto antes. Ouvem aí os discursos que tem do patriarcado, que tentam separar o corpo da mãe e do bebê e deixar esse bebê independente o quanto antes, porque senão vai viciar esse bebê. E nada a ver. Na verdade, esse bebê, ele não vai ficar dependente porque eu estou atendendo o choro. Ele nasce dependente. Entendeu? A gente tem que parar com essa mania. Pensa um cavalo quando nasce, ele já sai andando, ele pode ir atrás do alimento. O feto humano, não. O bebê quando nasce, ele ainda é um feto. Né? Por uns 3 meses, pelo menos, a gente pode considerar ele um feto. Ele é incapaz de buscar o alimento sozinho, por exemplo. Entendeu? Então, ele tem uma condição de dependência muito maior do que qualquer outro mamífero. E é totalmente natural e da biologia do bebê humano precisar da presença da mãe. Não só do bebê humano, né? Do bebê mamífero. Pensa lá nas imagens que você tem. Você consegue imaginar um elefante expulsando o bebê dele, falando assim, para de querer colo, que mania, você tem que ser independente quanto antes. Não! Quando você vê um mamífero se sentindo inseguro, ele corre pra mãe. É natural ele correr pra mãe, entendeu? E é isso que a mãe deveria oferecer, essa corregulação. Ou seja, cada vez que o seu bebê tá assustado, tá com medo, tá triste, tá nervoso, o nosso papel é entender, ele tá desregulado emocionalmente. Ele entrou naquele lugar de sofrimento, entendeu? Tipo, ele tá precisando do meu apoio para se autorregular. Porque a parte do cérebro que é capaz de fazer autorregulação também é o córtex pré-frontal. Então, antes dos 4 anos, a criança é impossível ela conseguir se autorregular sozinha. Ela precisa realmente do adulto. Olha que loucura que os nossos pais fizeram sem saber, né? Eles deixavam a gente sozinhos, se virando. E aí eu já vou explicar o que acontece. Mas a parte que é responsável pela autorregulação começa, para quem chegou agora, vou repetir, começa a receber conexão com 4 anos. Mas ela termina de se desenvolver perto dos 30 anos, gente. Tem gente que só perto dos 40. Então, assim, se autorregular sozinho não é uma coisa que a gente pode exigir de nenhuma criança e nem do adolescente. Não tá desenvolvida essa área do cérebro, não tá. Essa parte aqui não tá com conexões suficientes. Vai ser a base de muito treino e muita paciência e da presença de um adulto corregulando, tá? Então, o que significa essa corregulação? Significa que eu vou olhar para essa criança que tá desregulada emocionalmente, para ficar fácil o vocabulário, né? Que tá nervosa, que tá chorando, que tá triste ou que tá com medo de alguma coisa, e vou pensar, puxa, deixa eu primeiro me autorregular, eu tenho que estar calma. Olha o desafio, olha o BO que a gente tem aí, né? A geração fruto da educação tradicional que não foi ensinada a fazer isso e que muitas vezes não sabe fazer isso na vida adulta. Eu tenho que respirar fundo, tenho que me concentrar, tenho que conseguir recuperar minha calma para contagiar o meu filho, a minha filha, da minha energia. Eu corregulo alguém emprestando meu cérebro maduro, capaz de se autorregular, para um cérebro imaturo que é incapaz de fazer isso sozinho. Entendeu? Pergunta quem teve isso na infância. O que os nossos pais faziam? Vai pro quarto. Enquanto não parar com esse escândalo, não quero nem saber. Boca de couro não rasga. Era o que eu ouvi em casa. Boca de couro não rasga. Tá fazendo escândalo porque você quer. Não. Tá chorando porque você tá me manipulando. Interpretava como se fosse mau comportamento e ignorava, desenhava, punia, minimizava, ridicularizava. É ou não é? Ou apanhava, exatamente. Era punido a ponto de apanhar, muitas vezes. Você tá, enquanto não parar com isso, chega! Chega dessa palhaçada. Não quero encheção. Né? O que vocês ouviam na hora que vocês choravam? Vai contando aí. O que falavam pra vocês? Como seus pais reagiam com o choro de vocês? Quantos de vocês aprenderam a esconder esse choro? E quantos de vocês paralisavam por conta dessas palmadas, desses castigos, dessas ameaças, dessas chantagens? E é esse paralisar que muitas vezes fala assim, só funciona na base do grito. Aí para com esse escândalo, entendeu? Só funciona quando eu bato nela. Aí para. Aí tá falando que não funciona. Funciona assim, parou. Sabe o que é esse parar? Esse parar não é voltar pra sensação de segurança, que é o que... Não é se autorregular como a gente acredita e voltar e agora sim ela tá calma, ela parou com o escândalo. Não, é entrar no processo de congelamento. É quando você se dissocia do seu sentir
para poder suportar a dor que você tá vivendo ou o susto, a ameaça, que é muito grande. Então, digamos que você tava lá tranquila e de repente você se sente ameaçada, tô nervosa com alguma coisa, o seu corpo se enche de cortisol e adrenalina, pra quê? Pra poder te preparar pra luta ou fuga. Então você entra em estado de luta e fuga. E vamos supor que você de repente começa a ficar agressiva, porque você tá nervosa, ou você tá se jogando no chão, sei lá, e aí seu pai interpreta aquilo como se fosse, não quero saber, e aí ele te ameaça, e de repente ele chega até a bater em você, e você fica tão assustada que ao invés de você ser corregulada e conseguir... Beleza, eu sei como voltar pro estado de calma, tô conseguindo me acalmar. Não, você entra no estado de congelamento. Seu corpo fala assim, cara, você tá gastando muita energia. Você tá cheio de energia pra poder tentar sobreviver, só que não tem o que fazer. Você tá desperdiçando. Para, porque não. Desliga tudo. E aí você entra em estado de congelamento. Ou seja, tem um pico de cortisol mais alto e você paralisa. Só que isso danifica o sistema nervoso, o seu sistema imunitório. Isso provoca uma apatia ao longo do tempo. Se isso é muito recorrente, isso é o momento do trauma. A hora que você traumatiza uma criança é quando você, ao invés de trazer para ela a corregulação que faz a descarga do momento estressante, você piora o estado estressante dela, ou ela vem com o estado piorado e ela não tem a corregulação, né? Mas você piora com a tua ameaça, então ela tem uma sobrecarga daquilo e ela congela. Então esse congelar aí, esse parou de fazer porque no grito funciona, não é acalmar a criança, é paralisar a criança. É danificar o sistema nervoso dela. E esses adultos que passaram por isso na infância, muitas vezes, às vezes eles ficam muito tempo ainda nesse lugar, nessa zona do congelamento, que é o estado da depressão, por exemplo, entendeu? Ou eles ficam navegando entre esse lado do congelamento e esse estado de luta e fuga, que é quando a gente fica super reativo, quando a gente fica ansioso, sabe? Com crise de pânico e tudo mais, tá? Então, assim, realmente não é o caminho. Por isso que quando a gente vai estudando trauma, e lá na mentoria eu vou explicar mais com isso, com muito detalhe, isso é a teoria polivagal, tentar explicar tipo, em 5 minutos, entendeu? Mas quando a gente entender isso, vai ficar claro que uma criança, quando ela tá num estado desses, não tem sentido você ignorar ou querer que ela se resolva sozinha. Você tem que estar presente. Só que para você estar presente, você precisa primeiro saber ir para esse estado de segurança para transmitir para ela. E o nosso problema é que a gente não sabe fazer isso. Então lá na mentoria eu também vou ensinar técnicas de autorregulação para que você possa treinar o seu corpo a conhecer esse caminho. Porque o que acontece é, quando a tua criança começa a fazer algo que você não quer, ou que você tem dificuldade para poder acessar e acompanhar, você entra em estado de alerta. Aí eu vou contar o caso de uma mãe que entrou na mentoria algumas turmas atrás, que eu adoro contar o caso dela. Inclusive quem fez o Despertar da Criança Interior, eu conto acho que isso numa aula. Ela tinha muita dificuldade com o choro do bebê dela. Olha que louco. Vocês entenderem bem como que funciona essa história da criança interior. Então, o que acontecia? O bebê tinha quase 3 anos e ela falava, ele chora pra tudo, é pra entrar no banho, é pra pentear o cabelo, é pra trocar de roupa, é pra trocar de fralda. Eu fico desesperada. E como ela não conseguia se conter e ela não entendia por que vinha tanta angústia, ela falava assim, Maíra, eu até consigo não bater nele, mas eu fico tão desesperada que quando ele tá muito nervoso, eu começo a tacar qualquer coisa na parede. E então ela fazia assim, aquela cena na frente do menino, que tinha quase 3 anos, imagina, porque ele tava chorando. E aí o que acontecia? Ele se assustava mais, então ele chorava mais. E aí ela ficava mais desesperada, porque o choro era gatilho pra ela, e quando ela via, ela tava tipo, eu não sei o que fazer, porque eu tô presa nesse lugar, entendeu? E confessando isso pra gente no grupo, a gente oferecendo escuta pra ela, tipo, tentando acolher, entendendo, tipo assim, eu falava, querida, eu super entendo que não é intencional, entendeu? Você não tá fazendo isso de propósito, a gente tá aqui pra te ajudar, né? Eu tô aqui pra poder te oferecer soluções. Eu sei que deve doer pra caramba. E aí eu comecei a rastrear a história da vida dela, né? Como que era pra você quando você era pequena? Em que cenário que você cresceu? Um pouco eu já sabia, porque quando vocês entram, eu peço pra vocês preencherem um formulário, né? Contando a história de vocês, então eu já conecto com a história, já sei mais ou menos como é a infância, então eu já tenho, assim, um monte de ideia do porquê que ela tá agindo assim. Eu já olho e falei assim, essa aqui eu já sei. Tá meio claro, assim, aconteceu isso, a dificuldade é essa. Claro, tá relacionado, né? E algumas eu tenho conversado por privado pra inscrever na mentoria agora, e também tá acontecendo isso, assim, de muitas eu já saco um pouco do que é e já falo pra elas, ó, a gente vai poder trabalhar isso e isso na mentoria, porque dá pra ver que tem relação disso com isso, a dificuldade tem a ver com isso. Mas o ponto é, ela cresceu num ambiente onde ela tinha irmãos, né? E ela era
E entre os pais tinha muita briga, tinha muita violência doméstica, a ponto de ser aquela coisa do pai, problema com álcool, bater na mãe, às vezes tinha aquelas cenas horrendas. Então ela ficava em constante estado de alerta. A gente sabe que isso é um ambiente de estresse tóxico. E quando ela chorava de nervoso, adivinha? Ela apanhava, inclusive da mãe, que era vítima do pai. Entendeu? Então, o que ela teve que aprender muito cedo? A ser boazinha, a ser quietinha, a não incomodar, a não mostrar o choro dela. Ou seja, reprimir o choro. Vocês entendem? Então pensa uma pessoa que fez muito esforço para conter o choro num ambiente que estimulava o choro constantemente, que toda hora estava dizendo que você está em estado de ameaça, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe se você vai ver uma cena de sangue ou não, se vão de repente bater em você ou não, se o urso vai se voltar contra você, entendeu? Mas alguma cena horrenda pode acontecer. A previsibilidade também é uma coisa que é importante das necessidades básicas, né? Saber se o ambiente que eu tô é seguro ou não é, né? E quando você tem essa inconstância de será que o papai vai chegar bêbado e vai bater na mamãe? Ou será que hoje ele vai chegar de bom humor, tranquilão, entendeu? Isso já te deixa em estado de alerta. Então é um corpo que está se desgastando, que está o tempo todo se preparando para luta ou fuga. Ou que está em estado de congelamento, porque é melhor dissociar, não sentir nada. E ela entrou nesse lugar de se dissociar, de se distanciar do sentir. Então o que significa? Não tem espaço para eu chorar. Eu não tenho direito de chorar. Chorar é perigoso. Quais são as crenças que uma criança dessa que cresce nesse ambiente, que tem essa resposta, vai adquirir ao longo da vida, né? Isso eu também trabalho lá, as crenças que você tem, né? Inclusive foi o trabalho da Byron Katie que ajudou muito ela a mudar a forma como ela olhava pro bebê dela. Mas aí o ponto é, chorar é inadequado, é um espaço inseguro, é uma ameaça, é perigoso. Deixa eu reprimir. E aí ela fala, tipo, eu tinha dificuldade realmente de chorar. Ela começou a chorar de novo na mentoria, quando ela percebeu. Aí, o que ela sacou? Cara, o choro do meu filho dói porque ele cutuca o meu choro reprimido, a dor da minha criança interior. Ela ficou maravilhada, ela até repetiu a mentoria depois, né? Aí ela engravidou do segundo filho, ela deu uma pausada. Mas ela, tipo, ficou muito evidente pra ela que ela não tinha tolerância, não conseguia ouvir aquele choro, porque aquele choro era tipo um eco daquele choro que ela guardou. Vocês entendem? Faz sentido pra vocês? Né? Tipo, quantas de vocês passaram por isso? E eu ouço constantemente, assim, ontem mesmo eu tava falando com uma mãe interessada, né? Tipo, nossa, eu fico desesperada. E eu fico tão desesperada com o choro da minha filha, que tem 7 meses, mas eu sei que eu não posso descontar nela, eu acabo descontando nos meus bichos, nos meus cachorros. Aí eu fico mal, porque eu amo meus animaizinhos, não quero fazer isso com eles, mas assim, sabe? Tipo, só que vem uma raiva muito grande dentro de mim, eu não consigo entender de onde que vem essa raiva. Aí, batata, como é que foi sua infância? Você era criança boazinha, assim? Cuidava dos pais, mãe doente, cuidava dos irmãos, tipo, tudo era pro outro. E a sua vulnerabilidade? Quando você tinha o direito de pedir ajuda? Nunca, entendeu? Tanto é que ela não via a hora de sair de casa. Falou, queria ir embora daquele ambiente, assim, por mais que eu tenha amor pelos meus pais, não me sentia... Quer dizer, eu sei, né? Talvez não foram as palavras dela. Eu falei isso pra ela, né? Provavelmente você não sentia vontade pra ser você mesma. E isso é o bonito do negócio, né? Porque assim, deixa eu só ver se essa é a terceira. Ué, onde é que tá a terceira? Ah, não, tá certo. O ponto é que a virada de chave também acontece, olha que bonito isso, gente. Quando a gente começa a olhar para esses comportamentos que deixam a gente tão engatilhada como uma grande oportunidade. Porque a gente tende, na educação tradicional, né, no nosso jeito de ser mãe, e isso, assim, eu chamei vocês para a live hoje e falei assim, vocês nunca mais vão olhar para os desafios com os filhos de vocês com o mesmo olhar. Hoje vocês vão ter um jeito muito amoroso, muito lindo de olhar para isso. Segura, vai anotando aí, quem tiver com o caderninho, pega aí a caneta. Todo comportamento desafiador dos nossos filhos é uma oportunidade para a gente identificar dores da nossa criança interior, certo? Então, se eu tô lá, diante do meu filho que tá chorando e eu fico tão angustiada, tão mexida, opa, nesse mato tem coelho, tem alguma coisa aí acontecendo. Por que eu não consigo acessar a natureza amorosa? Por que eu não consigo conectar com essa criança e oferecer o meu amor, o meu acolhimento de forma natural, espontânea, genuína? O que tem de errado? Alguma coisa aconteceu na minha história. E eu não posso mudar o que aconteceu, mas eu posso mudar quem eu me tornei por conta do que me aconteceu. Então vai anotando. Olha que importante isso. Se eu detecto que
ter intolerância com o choro do meu filho, ficar totalmente desajustada, desregulada emocionalmente porque meu filho tá chorando, que é uma coisa natural e espontânea dele, por que eu fico nervosa com isso? É só uma criança mostrando, comunicando através do choro que tá faltando alguma coisa. Meu papel seria, deixa eu ir atrás dessa criança e oferecer pra ela aquilo que ela necessita, certo? Tinha uma coisa tocando ali, que eu deixei tudo no modo avião, mas estava tocando. Eu deveria ter essa disponibilidade de forma natural. Se não tem, é porque tem alguma coisa lá atrás que aconteceu que interrompeu esse fluxo. Então eu tenho aqui a oportunidade. Meu filho é um despertar da consciência. Ele é como se fosse um semáforo que falasse assim, opa, tem pereba emocional por aqui, vamos dar uma olhadinha? Vamos tratar essa dor? Vamos curar essa dor da tua criança interior? Porque quando... Aí, gente, a coisa tem uma potência, assim, pra fazer uma transformação na tua vida. Quando você olha pra essa questão, aí você vai lá, tipo, o que aconteceu com essa mãe? Puxa, deixa eu maternar, já que a Maíra me ajudou a identificar isso, deixa eu maternar a minha criança interior e mostrar pra ela, convencer ela que ela tinha todo o direito de chorar naquela época, que era natural, que não era errado como ela começou a acreditar. Ela não era inadequada, não era pirracenta, não era exagerada, não estava atrapalhando a vida dos pais, estava simplesmente respondendo ao que ela estava vivendo. Tipo, não tinha como controlar, não é uma escolha da criança passar mal. A gente começa a entender isso, assim, sabe? Ninguém escolhe passar mal. Você passa mal. O incômodo te acontece. Então o papel não é ficar, tipo, dizendo, meu, não tem sentido você chorar, para com isso. Nossa, você tá nesse lugar, né? Todo mundo passa por isso. Se a gente tivesse naturalidade de entender isso, ninguém ia ficar julgando o outro por estar mal. As pessoas iam oferecer acompanhamento, empatia. Ia ser natural ser empático, entendeu? Você fala, puxa, eu sei como é, tem dias que a gente tá assim, né? Então, ela começou a tratar, né, a maternar essa criança. E a partir do momento que ela foi trazendo esse acolhimento, permitindo o choro que estava contido de vir, né? Permitir se vulnerabilizar, inclusive lá no grupo, né? Tipo, a gente tem essa coisa que é de formar um espaço seguro entre as mães que estão lá se acompanhando nos encontros ao vivo, no grupo do Telegram. E aí a gente vai se permitindo, se atrevendo a se mostrar de um jeito que muitas vezes parecia perigoso. Será que eu posso aqui? Desculpa, eu tô chorando. Não precisa pedir desculpa. É natural, é lindo. Que bom que você tá chorando. Se você tá chorando e se sentindo segura pra chorar entre nós, maravilhoso, porque é curativo. É um choro necessário. Não se sinta inadequada, não sinta vergonha. Que bom que você tá aqui. Se abraça, se acolhe, sente a nossa energia, sente o nosso carinho, entendeu? Cara, aí vai ficando aquele espaço que, uau, eu posso ser. E aí, automaticamente, gente, você olha pro seu filho naquele momento e muda o chip. Então é curativo pra você e é curativo pra relação. Não tem como ser diferente, entendeu? Eu acho que vai se fechar daqui a 1 minuto, talvez 2 minutos. E a gente vai ter que abrir e fechar, rapidinho. Fazer aquela coisa assim, ai, socorro. E depois eu volto aqui, tá? Mas se fechar, eu aviso. Aí, tá falando 2 minutos, droga. Queria que não. Mas assim, quem tiver interessado pela mentoria, vai colocando aí formulário nos comentários. Vou ter que fechar essa live e abrir de novo pra seguir o fluxo, porque tem coisa ainda pra contar, tá? Mas enquanto ela não fecha, eu vou continuar falando um pouquinho. Mas vocês entendem a relação? Deixa eu só ver aqui, ó. O choro nos mostra o quanto humano nós somos, exatamente. O choro é a comunicação da criança. Tem gente aqui anotando, todo comportamento desafiador dos nossos filhos é uma oportunidade de olharmos com carinho para nossa criança interior, exatamente. Todo comportamento é uma oportunidade de identificar dores da tua própria infância, exato. E ajuda também com crianças que são autistas? Sim, na verdade ajuda você. Entendeu? Você, a mentoria para mãe. A mãe vai se conectar mais com o filho, aprendendo a aceitar o filho como ele é, entendeu? E mudando um pouco a imagem do que eu gostaria. E às vezes lidando muito, para quem é mãe atípica, ajuda muito a tirar os fantasmas sobre o futuro, sabe? Porque é uma outra coisa que desconecta a gente dos filhos. Mas eu explico isso quando abrir o vídeo de novo, senão vai ficar uma doideira. Tinha dificuldade com o choro do meu filho, eu chorava muito. E aí, eu queria ver algumas coisas que vocês falaram dos seus pais. Meu pai sentia muita raiva quando um dos filhos chorava. Minha mãe fazia de tudo para nos calar, para não incomodar meu pai. Muito louco isso. Porque muitas de nós têm uma dor muito grande quando um faz uma coisa e o outro não defende. E às vezes dói mais a mãe que não defendeu do que o pai que fazia isso, entendeu? Não sei se faz sentido pra você, mas a gente fala muito disso, assim, quando a gente estuda. Ontem coloquei meu filho de castigo no quarto e acabei gritando com ele e disse que ia bater na hora da raiva. Recebi tudo isso. Exatamente, Angela. E vai conseguir quebrar quando trabalhar isso. Ó, vamos voltar, hein? Por favor.
Mas assim, estamos de volta, tá? Vamos completar aqui o raciocínio, terminar o que eu tava contando pra vocês, contando o exemplo dessa mãe. Vocês estão aqui já. Quem quiser repetir algum comentário pra eu tentar pegar de novo. Sinto que tenha fechado lá, não consegui ler tudo. Eu ia ler um pouquinho, não deu tempo. Mas assim, vamos lá. Eu tava falando lá sobre essa mãe que tava com dificuldade de aceitar o choro do filho, que trabalhou a dor da criança interior dela dentro da mentoria e que se sentiu, assim, absurdamente mais conectada com ele a partir de então. E ela falava assim, Maíra, não tem comparação, principalmente porque a gente fez o trabalho da Byron Katie, eu fiz a leitura dela no grupo, né? Dessa questão que ela tinha com o choro do filho. Então ela trabalhou as crenças também que ela tinha em relação ao filho, né? Tipo, esse menino não devia chorar tanto, ele é muito chorão, ele é muito exagerado, tudo que vinha, né? E aí a gente investigou os pensamentos, não sei se vocês viram eu falando sobre o trabalho da Byron Katie na última live que eu fiz, há umas 2 semanas atrás. Quem quiser ver a reprise, depois pode ir atrás, eu vou jogar lá nos grupos e tal, eu posso ajudar vocês. E aí, já vou falar, Keisa, sobre a mentoria. Você tá perguntando qual é a mentoria que está sendo oferecida. Mas, basicamente, quando você trabalha os pensamentos estressantes que surgem diante de um comportamento desafiador, por exemplo, uma situação assim de conflito com uma pessoa, que no caso pode ser o filho, você começa a perceber o quanto que eles influenciam na tua resposta também. Porque se eu tô diante dessa criança achando que ela não deveria chorar tanto por causa disso, é uma besteira. Eu tô desconectada dela. Eu não tô, de novo, disponível para poder entender. É uma criança que está desregulada emocionalmente. É diferente eu olhar com esse pensamento e olhar, claro que ela deveria chorar. Ela só tem 3 anos, ela tá nervosa. É o jeito que ela tem de se comunicar. Entendeu? Ela não tem outra forma de pedir alguma coisa. E outra, ela tá vendo uma mãe que tá surtando na frente dela. Claro que ela vai chorar. Entendeu? A mãe dela não tá conseguindo oferecer corregulação pra ela. A mãe dela tá totalmente desregulada. Então você começa a entender um monte de justificativas pra mostrar que aquela criança tem boas intenções, não tem má intenção, tá vendo? A gente fica lá achando que tem má intenção e por conta disso a gente fica julgando a criança e achando que tem que consertar, corrigir, moldar, devolver ela pro nosso script. É tudo porque a gente tá presa nessa história, nessa fantasia. E aí, o bonito dessa metáfora também no script é a gente se dá conta que esse filme que a gente monta de como nossos filhos têm que ser, como a vida tem que ser, como a maternidade vai ser, como eu vou ser como mãe, é uma fantasia. A gente não tem como garantir nada. A gente não tem como ter controle. A gente quer esse controle desesperado porque nós fomos muito controlados e controlar a situação era o único jeito que a gente tinha, que no final não funcionava, de minimamente reduzir os efeitos, né, adversos do que podia acontecer. Do tipo, essa mãe ficava se controlando pra não chorar, porque ela sabia que se ela chorasse, ela ia apanhar. Então ela tentava lá controlar, garantir, engolir esse choro, engolir esse choro, engolir esse choro. Então ela virou uma pessoa que ficava tentando controlar as próprias emoções durante a vida toda. E quando ela vê o filho chorando, ela quer controlar o choro do filho, pelo amor de Deus, porque eu entro em estado de alerta quando eu vejo o choro. Entendeu? Eu preciso controlar o outro pra garantir que eu possa voltar para esse lugar de segurança, tá? É esse o bug que dá. Então o trabalho é aliviar isso. Aí quando ela foi investigar esses pensamentos, inverter, entendeu? Nossa, claro que ele tem que chorar. Só isso já muda completamente a energia. Da hora que ela tá lá, ela já não tá mais regulada emocionalmente, porque ela não se deixa identificar por esse pensamento. É muito difícil explicar pra vocês o efeito da Byron Katie em pouco tempo, assim, porque é uma coisa que, apesar de não ser tão complexa e difícil de aplicar, ela é meio elaborada, assim, ela requer um tempo de explicação. Mas, basicamente, assim, é um antes e depois. Eu falo isso, inclusive, no ano passado eu tatuei no meu braço, isso é verdade, que é uma das perguntas do questionário da Byron Katie, né? Porque, assim, eu praticamente pratico todos os dias. O tempo inteiro você se dá conta que você não sofre pelo que te acontece. Você sofre porque você tem uma ideia pré-concebida de que aquilo não deveria estar sendo daquele jeito. Quando a gente cria resistência àquilo que nos acontece, é quando a gente entra em sofrimento. Ai, nossa, esse cara foi grosso comigo. Não deveria ter sido grosso. Será? É verdade que ele foi grosso? Ou eu que interpretei assim? Ainda tem essa. É tipo, por que ele não deveria? Entendeu? Tem 1000 coisas que você pode perguntar, mas geralmente pra ficar mais fácil pros filhos, né? O tempo todo a gente tá julgando. Nossa. Ai, ela responde demais. O tempo todo ela fica dando opinião. Ela não deveria ficar dando opinião. Será? Isso é verdade? Pensa, ela deveria dar a opinião dela. Tenta sustentar o inverso pra ver o que acontece. E aí você pensa, o quanto que você reprimiu sua capacidade de se colocar lá atrás, porque seus pais não permitiam que você se colocasse. Mamãe mesmo, agora eu já nem lembro se foi no direct
Como se foi numa conversa ontem, porque eu tenho falado com muitas, né? Mas alguém veio falar assim, eu tenho dificuldade de aceitar a minha filha que responde, tem opinião pra tudo. Que bom, acho que foi hoje, que eu acabei de responder nos stories lá, essa caixinha. Que bom que ela tem opinião pra tudo. Que bom acho que era ele, que ele ainda confia nele o suficiente pra se sentir importante, pra tentar se defender e manter a opinião dele, insistir pela opinião dele pra ele ser respeitado, sei lá, ser contemplado, mesmo quando é uma causa perdida. Que maravilhoso que ele ainda acha que ele tem esse direito. Porque muitos de nós aprenderam que, eu quero que você faça com um sorriso no rosto e sem abrir a boca. Sabe? Tipo, eu não quero você enchendo meu saco. Faz e ponto. É ou não é? E aí, o que você faz? Você ensina a criança a não se colocar. Você não tem o direito de se colocar. Faz o favor de ficar quietinho aí no teu canto. Aí a criança cresce e não sabe se colocar, vira um adulto que não sabe se posicionar, que não acredita que vai funcionar, tentar insistir com nada, que às vezes nem sabe mais o que quer, porque, tipo, é tão difícil não ter espaço pra me colocar, que é melhor eu fingir que eu não sei de nada. Deixa eu perguntar pra ele, porque ele sabe mais. Eu vou me baseando no outro. Já perco a referência, tá? É isso que a gente quer? Criar um adulto que não sabe se posicionar? Então agradece que teu filho se posiciona. E outra, escuta isso como um convite pra você pensar. O quanto que eu sei me posicionar? O quanto que eu sei me defender? O quanto que eu tento lutar pelas minhas causas? Mesmo quando é uma coisa que eu sei que é difícil de alcançar. Quanto que eu não me sinto no direito hoje ainda de lutar por mim, de brigar por mim? Entendeu? Ou seja, a minha autoestima tá no chão e eu fico querendo no fundo que meu filho não tenha autoestima. Eu quero no fundo assim, vai ficar muito mais fácil ele não ficar me enchendo o saco com tanto argumento. Mas esse insistir pra ele ficar quietinho, sem lutar por si, baixa a bola da tua autoestima, tá? Nada a ver você ficar se escutando e achando que você tem o direito, olha lá a autoestima que eu expliquei lá atrás, o direito de se expressar com liberdade pra tentar defender aquilo que você quer e muito menos de ficar confiando que você vai receber. Esquece! Isso aí não existe, isso vai se conformando. Aí depois fica super mal, né? Porque, puxa, meu filho não tem autoestima, ele não sabe nem do que ele quer, ele não faz nada. A gente não sabe, mas a gente está influenciando o tempo todo. Quando a gente busca essa obediência, a gente não sabe o que a gente está provocando. Então a criação consciente, ela vai dar uma bugada aí na sua forma de olhar para a forma de educar os filhos, porque é outra forma, tá? Exatamente, como eu não sei como brigar por mim, eu não tenho referência para construir isso nela, difícil demais. Exatamente, então por isso que a mentoria, alguém perguntou, o que é essa mentoria, né? O que você está ofertando? É uma mentoria feita para mães, tá? Que querem o quê? Fazer uma educação mais alinhada com a criação consciente, com a educação positiva, que querem educar, abrindo mão de castigo, abrindo mão desse controle, dessa lógica punitiva, mas que quando vê, ou minimamente que não quer mais explodir com os filhos, mas que quando vê não tá conseguindo, tá? Tá lá, tipo, surtando com a criança a cada 2 por 3, gritando, às vezes apelando para castigo, chantagem, ameaça, às vezes até batendo na criança, às vezes ignorando a criança, fazendo tratamento de silêncio, controlando a criança a partir do estou disponível para você ou não estou. Coisas que a gente vai destrinchar lá dentro para entender como, né? E aí, só que o que eu faço? Eu não vou simplesmente ficar contando pra você como que é a educação positiva, olha só, os pilares são esses, vou falar disso também, vou explicar quais são as necessidades básicas da criança, para você ter clareza do que você vai esperar em cada etapa, né? É feita assim, independe se você tá grávida, se você tem bebê, se você tem criança pequena, adolescente ou filho adulto. Todas as faixas etárias de filhos eu pego lá. Inclusive tem avós na mentoria, tá? É muito legal trabalhar com as avós. Mais de 700 mães já foram atendidas. E aí, mas assim, o ponto é que eu vou trabalhar as dores da sua criança interior lá dentro, tá? Porque você vai entender que muito do que você não consegue oferecer para os seus filhos, quando você estudar as necessidades, falar assim, nossa, eu não consegui dar isso para ele, mas, puxa, não recebi, que nem alguém falou aqui, né? Tipo, eu acabo batendo, eu acabo descontando nele igual minha mãe fazia. Ou seja, acabo sendo incoerente com a escolha que eu fiz, mas não consigo me conter. Por quê? Porque a criança interior tá falando muito alto dentro de você, né? E muitas vezes também o que influencia é a expectativa que os outros têm da sua forma de educar, o olhar dos outros, o palpite dos outros, né? Tipo, ai, nossa, ficam me criticando porque eu tô passando a mão na cabeça, ou ficam falando pra mim que se eu deixar a coisa assim, uma hora ele vai bater em mim, que quando ele for adulto ele vai ficar sem saber lidar com limite, vai chorar com tudo, não vai conseguir ter resiliência. E eu vou me deixando levar, mesmo tendo estudado, mesmo estando muito consciente do que é certo, do que é ideal, né? Eu fico insegura. Por que rola essa insegurança? Vocês têm ideia?
Porque vocês são fruto da educação tradicional. Porque vocês foram ensinados lá atrás a dar mais importância pelo olhar dos pais carpinteiros que achavam que você tinha que ser uma rosa, entendeu? Ficavam te moldando para ser rosa. E cada vez que você tentava, que saía uma pétalazinha da tua tulipa, de quem você era, seus pais se desesperavam e deixavam bem claro que, ó, o mundo só vai dar certo para quem for tulipa, para quem for rosa. O mundo só vai dar certo para quem for rosa. Você só vai ser feliz sendo rosa. Só vai ter sucesso sendo rosa. Faz favor de tentar ser uma rosa. E aí você ficava assim, oxa, então aquilo que tá vindo aqui de dentro é inadequado, é errado, é vergonhoso, é esquisito, não tem nada a ver, eu tenho que esquecer. Eu aprendi... Por que eu aprendi? Porque isso que acontece, né? A criança, ela precisa do afeto, como eu expliquei lá atrás, e ela precisa da autenticidade. No entanto, se ser autêntica coloca em risco o afeto, deixa pra lá. Eu vou reprimir. Eu não vou colocar quem eu sou pro mundo se isso coloca em risco o amor que os meus pais têm por mim, o olhar que eles têm por mim, a admiração deles por mim. E aí tem uma frase da Ivone Laborda que é pesada, mas que ela é muito certeira, que ela fala assim, quanto pior a gente trata uma criança, pior ela se sente, né? Mas ela não deixa de amar os pais, ela deixa de amar a si mesma. É tão importante o amor dos pais que ela passa a se odiar. Cada vez que a pétalazinha dela de tulipa aparece, ela fala, não, você tem que corrigir isso daí, pelo amor de Deus, para com isso, não seja idiota. Não permita que isso aconteça. Ó você aí de novo. Então toda aquela cobrança que ela sente de fora começa a ficar interna. Ela mesma passa a se cobrar, ser essa rosa, ser essa rosa, ser essa rosa. E isso vai adoecendo ela. Vai distanciando ela do ser essencial dela. Entendeu? Então é muito, 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 muito pesado. E aí o trabalho que você tem que fazer é maternar essa criança interior para devolver para ela o direito dela ser ela mesma, é reconectar com a essência. Então na mentoria, o que eu vou fazer? Esse trabalho de você com você. Assim, digamos que a relação com o filho vai ser tipo, um ganho por consequência do seu trabalho interno. Não existe você conectar com seus filhos sem você primeiro reconectar com você. E a primeira pessoa que está desconectada de você não é o seu filho, é você com você. Entendeu? Ou seja, quando você se permitir a voltar a ser a margarida que você veio planejada para ser, ou a planta que você veio planejada para ser, sei lá o que é, orquídea, Maria sem vergonha, sei lá, a flor que você quiser, orquídea, enfim, não sei, né? Para muitos de nós vai ser um mistério. E aí, quando você permitir que isso aconteça, você vai caminhando aí aos pouquinhos, nas 10 semanas de jornada que a gente vai fazer juntas, o trabalho vai ser esse, né? Vários módulos pra gente poder ir entrando em contato com a criança interior, reconhecendo as dores dela, e ao mesmo tempo, quando você vai conquistando isso, você vai olhando pro teu filho com mais curiosidade, com mais abertura, com mais confiança, entendeu? Permitindo ser essa mãe jardineira que vai adubando a terra para permitir que ele seja quem ele é. E usando muito mais confiança do que controle, muito mais conexão do que controle, tá? Só que assim, pra você ficar tranquila com isso, realmente é muito difícil, porque a gente tá muito treinado a olhar pelo crivo do outro. Então, eu ficar preocupada com o que o outro pensa da minha maternidade me tira lá do sentimento de segurança. Então, eu estar num grupo com outras mães, com o mesmo propósito, onde eu posso me vulnerabilizar, tá todo mundo lá buscando isso, eu vou me empoderando, eu vou me sentindo mais segura, eu vou conseguindo sustentar o desconforto de ir pra casa dos meus pais e ver o olhar de julgamento deles ou a crítica deles e sei técnicas de autorregulação para respirar fundo e sustentar esse desconforto sem, de repente, cair em cima do meu filho sendo mais agressiva, ou mais intolerante, mais rígida, ou mais alguma coisa, ou mais do que meus pais esperam em cima do meu filho, porque, coitado dos meus pais, eles estão tão nervosos, eu não quero decepcionar. Ou fico preocupado com o emocional deles, porque eles ficam angustiados, então eu fico mais preocupado em acolher meus pais do que acolher meu filho. Olha a loucura de inversão de papel. Ainda aí no papel de salvar os meus pais, preservar os meus pais, ser a criança obediente dos meus pais. Não quero decepcionar. Não quero perder o olhar. Ainda adulta, não quero perder o olhar. Isso é muito preocupante. Alguém acabou de se inscrever. Pausei sem querer, né? Fui tirar o... Tava no meio da tela aqui atrás. Mas, quando eu faço isso, eu tô desviando, entendeu? Ao invés de estar atendendo a pessoa mais vulnerável que tá lá no ambiente, eu tô olhando pros meus pais, que são adultos e podem se cuidar. Então, assim, o que aconteceu comigo que nessa altura da minha vida, eu, adulta, com mais de 40 anos, mais de 30 anos, sei lá, vou pra casa dos meus pais e ainda me sinto uma criança.
querendo agradar eles, com medo de desobedecer, de fazer diferente do que eles pensam? Por que eu não consigo simplesmente me sentir confortável sendo eu mesma? Olha que loucura! Significa que eu tô sendo uma rosa até hoje. Eu não me atrevo a ser a Margarida que eu sou. Porque quando eu me atrever, eu tô toda arrepiada, gente. Quando eu me atrever a ser a Margarida que eu sou, eu vou com tranquilidade. Mesmo que meus pais fiquem tensos, irritados, nervosos, falem qualquer coisa, eu vou simplesmente entender. Tá tudo bem. Eles são adultos. Eles dão conta. O importante é eu proteger meu filho. É eu acolher o meu filho. Ele precisa de mim. Ele não tem pra onde correr. Os meus pais, inclusive, não quiserem trabalhar a dor deles, não tiverem capacidade, interesse, qualquer que seja a questão, tá tudo bem. Eles são adultos. Eu não preciso cuidar deles. Eu preciso cuidar de mim e dos meus filhos. Só. Dos meus pais, eles podem se cuidar. Ou escolher não se cuidar. E aí eu falo muito sobre isso na live lá de codependência. Quem tiver interesse, depois eu posso passar a coisa. Mas assim, a virada de chave dessa live é: o comportamento do teu filho que te incomoda é um portal de despertar. E na mentoria a gente vai usar muito isso. Vai sempre pegar aquele comportamento que incomoda, vai entender muito do que acontece, porque a gente entende na criação consciente que o comportamento é comunicação, sempre tá demonstrando algo. Outra sacada muito boa: não existe se comportar mal quando você tá se sentindo bem. Toda vez que a sua criança, seu filho, seu adolescente estiver se comportando mal, é um sinal de que ele não está se sentindo bem. Quer a prova disso? Alguém aqui acorda de bom humor e fala assim: nossa, tô super inspirada hoje, que dia maravilhoso, vou tocar horror nos meus filhos. Que delícia, vou gritar com eles. Delícia, bom demais, porque eu tô me sentindo tão bem que eu tô a fim de soltar toda a minha raiva e agressividade pra fora em cima deles. É assim que você vai no seu ponto máximo e sem querer acaba gritando com teus filhos? Ou é quando você tá esgotada, impaciente, atravessada por um monte de coisa, aconteceu isso e aquilo, tá com tudo acumulado, tá com teu potinho zerado de energia, e aí você vai, pum, acaba, né? Não existe você tratar mal quando você tá bem, entendeu? Você só trata mal quando você tá mal. Então, o nosso papel como pais conscientes vai ser rastrear o que pode estar provocando esse mal-estar. Antes de me preocupar em corrigir o comportamento inadequado, eu vou ter toda a curiosidade e preocupação de entender o que está disparando aquilo. Será que ele está passando por um momento desafiador? Será que ele está batendo no irmão porque ele está se sentindo inseguro do meu amor por ele? Será que ele me avisou que ele estava nervoso com isso antes, incomodado, e eu não consegui reparar, eu meio que ignorei, e agora ele está no limite dele e começou a me insultar? O que aconteceu lá atrás com esse adolescente que hoje tá metido no quarto, que não quer saber de falar nada comigo, que não se abre pra mim, que não conta as coisas, que tá mentindo pra mim? Por que ele tá mentindo pra mim? Que ambiente eu criei pra ele ficar inseguro de me contar as coisas? Eu era crítica com ele, humilhava ele, eu usava a informação que ele me trazia contra ele, eu punia ele, eu batia nele porque ele fazia coisa errada. Enfim, eu ignorava ele, eu minimizava a dor dele, eu tentava dizer que não tinha importância, eu não sacava que ele estava mal, e ele aprendeu que falar comigo não era seguro, ou então era inútil, ou ele então, de repente, não fala para mim as coisas para não me preocupar, porque eu tô sempre estressada com tudo, então ele percebe que é melhor não falar das minhas coisas para minha mãe. Ou seja, se ele mente para mim, ou se ele esconde as coisas de mim, se ele não me conta nada do que acontece, gente, desculpa, eu tenho participação. E é muito... Se eu fico na defensiva tentando falar assim, não, mas imagina, sempre falei com ele direitinho, sempre dei espaço pra ele. Calma, gente, vamos olhar com muito mais... Não é com chicote. Não é tentando se culpar, não é buscando um jeito de se sentir mal e ficar com aquela coisa de que, nossa, por que eu fiz assim? Não é possível. Não quero também ficar me sentindo culpada. Eu vou entrar nessa mentoria pra ficar jogando na minha cara tudo que eu fiz possivelmente de errado. Não! Existe ainda a possibilidade de você reconstruir essa relação e essa conexão, esse vínculo forte, né? Onde os seus filhos vão atrás de você quando eles estão com algum problema, porque eles sabem que você vai acolher, ser porto seguro, ajudar eles, apoiar eles e não vai julgá-los, entendeu? Vai entender que todo mundo erra. Não existe isso de não errar, entendeu? O erro é parte do aprendizado, o erro é parte da vida, de ser humano. Então eu não vou ficar tipo, ai, nossa, sério mesmo que você fez isso? Não é possível. Ah, não, vou te tirar 2 semanas de passeio, ou a tablet, não sei o que lá. Cara, eu não vou ficar compartilhando com você. E se eu não tenho espaço pra ser eu mesma,
Outra coisa, por que eu vou sair do quarto e ficar compartilhando com vocês o momento e tal, se toda hora vocês criticam meu cabelo, falam mal da minha orientação sexual, ou falam mal de pessoas que têm tal orientação sexual e de repente eu me descubro, né, gay, só que vocês estão a vida inteira falando mal de pessoas que têm essa característica, essa orientação, eu vou me sentir inibida de estar nesse ambiente, eu não quero, entendeu? Ou se vocês vão ficar tirando sarro, me provocando, muitos filhos sofrem bullying dos pais, com brincadeirinhas, sabe? E depois não sabe por que a criança não quer sair do quarto. É confortável estar nesse ambiente, só que assim, eu não vou sacar o que eu tô promovendo se eu também tô desconectada de mim. Se eu também faço, de repente, esse discurso comigo mesma, se eu me trato dessa forma, com esse desdém, com esse menosprezo, com esse tapar das emoções, minimizando os valores, entendeu? Tudo isso. Cara, por isso o caminho é voltar a se conectar com você. E lá na mentoria eu faço isso, tá? Eu vou, te ajudando a identificar a natureza da criança para você entender aquilo que te faltou. Quando você entender aquilo que te faltou, você vai começar, primeiro, antes de tudo, a se oferecer aquilo que te faltou. E ficar curiosa para se conhecer mais, né? Para entender por que você não se permite autocuidado. Aí tem um módulo inteiro sobre perfeccionismo, outro sobre codependência, outro sobre culpa materna, né? Enfim, tudo isso, tá? E aí, só para vocês entenderem, quero muito que vocês entendam isso, que esse convite que os nossos filhos fazem com esses comportamentos que tanto incomodam, são realmente despertares, né, de consciência. Então são oportunidades que a gente tem de olhar para aspectos nossos que precisam ser trabalhados. Nada mais do que isso. São lições de casa, lindas e maravilhosas, e que vão acontecer em várias etapas. Tava falando com uma mãe ontem que se inscreveu, que inclusive é psicóloga, ela falou, eu já trabalhei bastante coisa da criança interior, mas sinto que nunca, né, que meio que acaba, então não sei o que lá. Eu falei, não, mas não acaba mesmo. Esquece! A gente não vai ter a cura completa. A gente vai ter, inclusive, assim, eu sei que a gente avança, eu já trabalhei muitas questões minhas com a Nara, que é muito legal de ver, olhar pra trás e falar assim, nossa, como antes era difícil, hoje eu tiro de letra, ou é muito mais leve, é bem mais difícil eu ficar surtada com essa questão. Coloquei aí um post hoje cedo na página, quem quiser ir lá revisitar, não sei se teve muita visualização ou não ainda, mas vejam o meu último post, o de antes dessa live, né? Eu conto uma historinha de quando eu tava lendo com a Nara, faz 3 anos que eu publiquei esse vídeo, né, da minha série do Diálogos de uma Mãe Perfeita, mas ela tava com 6 anos na época, e quando eu lia pra ela e ela se distraía, nossa, me gerava um gatilho, eu ficava irritada, e a minha vontade era começar a dar sermão e falar, filha, se você começar a se distrair, eu vou parar de ler. Né, a porcaria do sermão ainda ameaça, a vontade que dava, né? Eu queria arrancar dela aquele momento. E é um momento que, assim, hoje eu adoro estar com ela, é um dos momentos que eu mais prezo, assim, é o momento da leitura à noite. Acho que é aquele momento que eu realmente estou 100% com ela, é gostoso, prazeroso. E eu quase que estraguei tudo, mas o que aconteceu? Eu saquei que era a dor da minha criança. Aí eu fui revisitar a minha história e eu lembrei que a minha mãe gostava muito de ler e ela lia pra mim e pra minha irmã. E teve uma época que ela começou a se estressar, porque eu e a minha irmã, a gente tem 3 anos de diferença, dava um momento que a gente começava a conversar entre a gente, e ela ficava irritada, e no final ela acabou falando pra gente que ela nunca mais ia ler pra gente, porque a gente não sabia se comportar, né? Ou seja, ela não tinha noção que, 2 crianças, natural que perca a concentração, né? Mas ela não tinha essa coisa, ela falou, ou você faz do meu jeito, ou você não faz, quer nem saber. Até falei com a voz dela agora. E aí, o que aconteceu? Uma puta de uma dor que eu fiquei, né? Tipo, minha mãe parou de ler pra mim porque eu era uma menina que não sabia se comportar. Eu me convenci disso, né? Eu era a criança impossível naquele momento, que não sabia fazer as coisas direitinho, que tava fugindo do olhar da mamãe, fazendo aquela coisa errada, que desobedeci, né? Saí do script da minha mãe e tomei a punição. Merecia, né? A criança se convence que ela merece aquele tratamento, né? Essa que é a loucura. Ela não vai suspeitar que é o pai e a mãe que tá viajando na leitura e na punição. Não. Puxa, se mamãe me tratou assim, né? Quantos de vocês não têm essa ideia? É porque eu merecia, eu era terrível. Imagina, apanhei porque precisava. Eu era impossível, imagina. Agradeço, senão eu teria sido uma pessoa muito pior. Não. Nada disso. Você é uma pessoa incrível, apesar de ter apanhado, não porque você sobreviveu, né? Sobreviveu, no caso, é entrar em congelamento, não é saudável, não é sano. É trauma, no final você fica com aquela dor. Mas aí o ponto foi que quando eu percebi que era a dor da minha criança que fazia eu ficar irritada com a minha filha, eu fui maternar essa história com a minha criança interior. Fui consolar ela, fui deixar ela ficar triste, tipo, olha, a mamãe fez isso com você, não era justo, que pena que foi assim.
você era linda e maravilhosa, não tinha defeito nenhum por se distrair, não era um erro, era uma coisa natural. As crianças são assim, elas se dispersam, você tem que chamar atenção e falar, filha, tô lendo pra você. Tipo, você quer que eu continue? Ou você tá cansada? Tá tudo bem se você estiver cansada, né? Mas eu não preciso entrar com uma coisa do tipo sermão, ameaça, nunca mais vou ler. Isso era a reprodução da minha dor. Quando eu maternei isso, foi ficando mais leve. E hoje, quando ela se distrai, eu brinco com ela. Falo, opa! E eu até brinco, porque eu contei essa história, né? O vídeo é real, mais ou menos, né? Ó, minha criança interior vai começar a ficar nervosa. Ou você volta à leitura aqui, presta atenção, ou a gente termina por aqui. O que você quer fazer? Só que como eu faço com um tom de brincadeira, ela ri e a gente começa ela volta a se concentrar, entendeu? Não é com aquele peso, não é com aquela carga de que menina impossível, olha só que inadequada. Não tem isso, não tem eu passando pra ela a impressão de que distração é um defeito. Entendeu? Que distração é falta de educação, é falta de respeito, é coisa de menina feia e não sei o que lá, né? Que foi a coisa que eu fiquei. Então vocês entendem que no fundo é um convite pra eu fazer as pazes com uma porção minha que ficou lá com uma impressão errada de mim mesma. Meu, joguei pra sombra, achei que distração era um absurdo, o fim do mundo, e de repente eu falo que não. Tá tudo certo, era só você sendo criança, tendo aquele conectado com o momento presente e meio distraída. Não tem problema ser distraída, né? Enfim. Aí, o que acontece? Hoje, isso não é um problema, mas outros problemas surgem, porque ela tá crescendo. Então, agora ela tá com 9. Então, outras situações surgem na vida dela que, de repente, cutucam fases dos meus 9 anos. E daqui a pouco vai chegar a adolescência. E aí, essa mãe era mãe de... Sim, a Nara, tô falando dela. Alguém pergunta se tem filhos. Tá, minha filha tem 9 anos. E aí, daqui a pouco, essa mãe tava com um filho adolescente. Falou, nossa, verdade, as coisas que eu tô vivendo com meu filho tem a ver com essa fase, dos problemas que eu tive com os meus pais. Eu não tava reparando. E aí eu fico no mesmo estado com ele, emburrada. Tipo, ele fica emburrado comigo, aí eu fico emburrada com ele, eu fico me sentindo uma criança, agindo com ele, sabe? Ou seja, que tá aí a criança dela, a adolescente dela, super atuando dentro dela. Então, lá na mentoria, a gente trabalha isso. Vamos visitar essa adolescente? Vamos conversar com ela? Vamos ter um papo reto aí, tipo... E um papo amoroso, né? De trazer pra ela o que aconteceu de fato. Por que ela ficava emburrada e tudo mais. Então, esse é o desenho mais ou menos da história, tá? Quem tiver interesse em saber mais detalhes e tal, preencha aqui, coloca o formulário para vocês entrarem no processo seletivo. E aí eu vou começar depois da live, né, tipo, eu vou ler, já tem algumas mães ainda que eu tenho que conversar, que já preencheram o formulário, tem mais de 100 respostas lá e tal, mas algumas eu ainda não acionei. Eu vou começar a acionar por ordem, né, de leitura e tal. E as que responderem a partir de hoje, fica tranquila que esses dias eu vou começar a falar com vocês, para vocês saberem mais detalhes sobre a mentoria, né, e tentarem garantir a vaga de vocês para a última turma do ano. A turma vai começar em outubro, a mentoria dura 10 semanas, tá? Vai começar na semana do dia 14 e vai durar até a penúltima semana de dezembro. Então não vai pegar o Natal, vai pegar uma semana antes do Natal, tá? Eu tô com quase 70% das vagas... Não, agora 70% porque entrou uma enquanto eu tava aqui. Mas eu tô com 70% das vagas preenchidas já, com certeza. E quem se inscrever até domingo vai ter condições especiais. Vai ter um desconto de R$1.000 para quem se inscrever até domingo. Depois eu vou subir o valor da mentoria a partir de segunda-feira, tá? Se é que vai durar até segunda-feira, porque realmente as vagas estão começando a terminar. Então, assim, tem que agilizar. Porque, assim, é uma oportunidade incrível. Para quem pegou a live depois de eu ter falado disso, mais de 700 mulheres já participaram. Essa mentoria já tem mais de 3 anos de duração, né? Eu já formei 27 grupos. E tá sendo muito, muito, muito maravilhoso viver a transformação dessas mulheres. Eu até comecei a anotar algumas histórias. Falei, ih, não vai dar tempo de falar. Mas, assim, tem essa história dessa mãe, por exemplo, que começou a tolerar o choro do filho depois de passar por essa coisa de ficar jogando as coisas contra a parede quando ele chorava, de tão desesperada que ela ficava. Já tive casos de mães que batiam na criança, inclusive uma que chamou muita atenção, também fez o trabalho da Byron Katie, a leitura dela, do grupo foi o dela, né? Onde ela batia no filhote dela e ele não tinha nem 3 anos. E principalmente na hora que ele estava, segundo ela, resistindo a dormir. E aí a gente visitou também a história dela, tinha a questão do sono lá, de como que a mãe dela acolhia o sono dela. Então aquilo gerava um gatilho tão forte que ela não conseguia se conter e batia no menino. E ela conseguiu tirar esse bater no trabalho da Byron Katie. Então, assim, tem muitas vezes que nem precisa ser uma coisa da autorregulação corporal, que eu também ensino lá dentro, né, de como, técnicas para você conseguir voltar para essa zona verde, né, tipo, essa zona da tranquilidade. Porque se eu tô diante de uma criança que tá desregulada emocionalmente,
Aquilo que eu falei, eu tenho que estar no caminho na zona de tranquilidade, né, na sensação de tranquilidade do meu sistema nervoso, para atrair essa criança, para contagiar ela com a minha energia. Eu não consigo trazer alguém para calma se eu não estou calma. Esse é o ponto, tá? Não existe isso, gente. E a gente muitas vezes quer que a criança fique calma, ameaçando a criança. Ou seja, eu estou engatilhada, eu estou nervosa e quero que ela fique calma. É injusto. E o máximo que eu vou conseguir é trazer ela pro congelamento, mas nunca pra calma, tá? Ela vai parar porque ela congelou, ela bloqueou, ela dissociou. Isso não é saudável, não é o que a gente quer. Isso pode ajudar a trazer você pra calma, porque a criança saiu do comportamento que te engatilha, então você volta pra zona verde, mas ela fica lá, na zona congelada, entendeu? Então é realmente preocupante. E a gente não sabe disso, a gente não sabia disso. Mas lá eu vou ensinar sobre teoria polivagal e a gente vai entender como funciona esse sistema nervoso e vai saber o que tem que fazer para poder ir para essa zona verde de calma antes de agir com a criança, tá? Mas enfim, teve casos de mães que conseguiram mudar completamente a reação que elas tinham com a criança agressiva, ou seja, conseguindo mais essa autorregulação para oferecer essa calma. Só da sua energia mudar, a energia da criança já muda. Então aquela constância de agressividade o tempo todo também diminui, porque é uma criança que começa a receber corregulação, ao invés de receber mais estímulo para estar nervosa, de um pai que está tenso e nervoso e atacando, entendeu? Ou seja, o caminho não é o castigo, não é a punição, não é a ameaça, não é qualquer coisa que faça a criança ficar mais tensa. Isso só piora o estado dela, tá? E a criança vai agir mal quando está se sentindo mal. Lembra, o papel dos pais é fazer ela se sentir bem. Como que eu faço para ela melhorar por dentro, tá? E aí, lembrei também de um caso de uma mãe que tem até o vídeo dela que eu postei esses dias. O filho já com 18 anos, super distante, mentindo pra ela. E ela toda assim, o que eu fiz de errado? Me pegou assim numas lives que eu fiz uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, não, 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, mais ou menos. E já, tipo assim, em 15 dias ela tava me seguindo, ela falou, vou me inscrever na mentoria. Tipo assim, confiei na Maíra, vou lá, vou me jogar. E aí ela foi vendo, assim, ela já fez um pedido de desculpa pra ele, já assumiu que ela percebeu que ela tava colaborando pra ele ficar afastado dela, pra estar metido no quarto e fazendo coisas que começavam a preocupar ela, e ela preocupada que daqui a pouco ele vai pra faculdade, vai sair da minha casa e eu já não vou ter nem como influenciar. E o nosso papel é conseguir se reaproximar do filho pra conseguir estar dentro deles. Porque a adolescência vai ser muito mais leve pra eles e pra gente quando eles tiverem a gente dentro deles. E se a gente faz uma educação, né, que faz com que eles fiquem assim o tempo todo na defensiva, correndo de nós e não para nós quando eles estão com um problema, eles não vão estar carregando a gente. Na hora que eles estiverem diante de um amigo que tiver com uma ideia assim, meio que a gente sabe que não é legal, eles vão se deixar levar. É muito mais vulnerável um adolescente que não tem os pais dentro deles do que um adolescente que tem essa relação de confiança, que pode ver os pais como porto seguro. Então lá a gente vai trabalhar isso. E aí eu lembrei também de vários casos. Eu falei, gente, tem tanto caso que eu não vou conseguir falar, senão a live vai ficar com 15 horas. Porque são 700 mães, né? Mas teve uma que eu lembro de especial que ela falou, né? A filha tinha uns 8 anos. Ela falou, Maíra, quando eu comecei a praticar a escutativa com ela, eu percebi o quanto que eu cortava ela o tempo todo. Ela tentava me trazer algo e eu não deixava ela falar. Eu ficava tão angustiada de ver o sofrimento dela que eu ficava tentando convencer ela que ela não precisava se sentir mal, que ela distraía ela, minimizava, competia com ela, enfim, dava um jeito dela sair daquele lugar. Só que a criança, ela precisa de escuta. Ela não precisa de solução, de conselho. Tem horas que ela só quer contar aquilo que tá doendo pra se sentir vista, pra se sentir compreendida, escutada, acompanhada. E esse lugar de só simplesmente observar e testemunhar e não deixar a nossa criança interior, por exemplo, ficar querendo, tipo, salvar a criança desesperadamente, porque não, aconteceu comigo, era horrível, ai não, ela tá contando uma história de rejeição, eu não quero que ela sinta isso. A gente já quer tirar a criança daquele lugar e a criança só quer escuta. Aí essa mãe, de novo tô me arrepiando, essa mãe falava assim, cara, quando eu comecei a escutar, permitindo que ela falasse, e eu comecei a conhecer uma outra criança. Eu descobri um monte de coisa dela que eu não sabia. Eu não conhecia a minha filha. Eu não conhecia a minha filha. E é isso que eu quero presentear vocês, sabe? Dar de presente para vocês. A oportunidade de vocês conhecerem o verdadeiro ser que tá dentro de vocês. E não essa projeção que vocês estão tendo do personagem que tá dentro, tem que estar dentro do teu filme. Esse filme é uma fantasia. Ele não existe. Tá só na sua cabeça.
Tá tudo bem a sua filha, o seu filho se tornar uma tulipa. Ele não precisa ser uma rosa, porque você foi convencida de ser rosa, tá? Ele não precisa se esforçar para ser aquilo que você espera. É você que precisa aprender a aceitar quem ele é por completo. A celebrar essa alma que escolheu você para ser mãe, para guiar ele, para acompanhar ele, para adubar a terra dele e falar assim, deixa, filho, ai, eu tô curiosa, quero saber o que vai ser. Nossa, será que vai ser tulipa? Será que vai ser margarida? Será que vai ser uma orquídea? Será que vai ser uma Maria sem vergonha? Eu não sei. Nossa, tem tantas opções, né? E eu quero poder amar cada porçãozinha, cada detalhezinho, inclusive aquelas coisas que parecem comigo, com aquele traço meu que eu tenho tanta dificuldade de amar. Porque cada vez que você mostrar pra mim um detalhezinho seu que chama atenção, que lembra aquela parte da mamãe, que a mamãe teve que esconder, vai ser a oportunidade que eu vou ter de voltar a olhar para aquilo com amor. E voltar a aceitar e integrar aquela parte em mim, assim, sabe? Nossa, era tão difícil ser tímida, eu sofri tanto com isso. Mas tá tudo bem. Eu não era uma pessoa errada, inadequada e, nossa, que não tem o direito de habitar a terra porque era tímida. Tá tudo bem ter dificuldade com alguma coisa, entendeu? Tipo, tem umas coisinhas aí que são mais difíceis de encarar. Filha, vem comigo, eu sei que é ser tímida. Nossa, tem horas que é tão difícil, né? A gente não consegue, a gente fica achando que tá todo mundo prestando atenção na gente. É uma loucura, né? Também tenho isso. Até hoje tenho que me segurar. Nossa, me vejo sendo tímida até hoje em várias situações. Ah, filha, eu sei. Vamos lá, tá tudo certo. Hoje, se você não conseguir falar com eles, não tem problema. No outro dia você pode tentar. Não é todo dia que a gente consegue, sabe? Mas tem dias que eu consigo, tem dias que eu não consigo. E aí eu também me respeito quando eu não tô naquele dia, sabe? Porque senão eu fico olhando pra mim achando que sou toda errada. E eu sou linda. Ah, eu sei que às vezes o que tá na minha cabeça é tão forte que faz eu não conseguir fazer algumas coisas. Mas tem dias que sim. E outra, eu sou incrível em tantas coisas que eu não preciso ser boa em tudo. Então tá tudo bem se tem alguma coisa que me trava, que me põe pra trás. Porque no fundo, o que a gente quer é meio que ser perfeita. Nada a ver. E aí, quando eu chego nesse lugar, cara, eu olho pra ela com uma tranquilidade. É quase assim. Gente, nada me incomoda, porque qualquer coisinha que ela traz, eu consigo celebrar, entendeu? Claro que eu vou colocar, orientar, dar limite. Tipo, não é que eu vou soltar tudo, entendeu? Mas eu não tenho peso de ficar achando que tem que ter esse controle, entendeu? Qualquer coisinha que tá fora do lugar, eu entendo que é comunicação, é alguma coisa, puxa, deixa eu olhar porque ela tá tão assim, tá tão assada, sabe? É outra pegada, tá? Então, se você se interessou, vamos lá, escrever formulário, preencher aí e tentar garantir sua vaga, tá? Tentar ser rápido pra gente poder arrematar isso. E aí ficar com essa frase, você não pode mudar aquilo que te aconteceu. Mas você pode mudar quem você se tornou por conta do que te aconteceu. Então, na mentoria, você vai o quê? Eu quero que você venha, se você realmente, de fato, está com capacidade de se responsabilizar pelo teu papel, pelo teu trabalho de se autoeducar, entendeu? Para se tornar uma mãe consciente. Não quero que você venha com a ideia de que minha filha tá fazendo X ou Y, não quero que ela pare de fazer isso. Não, não é esse o intuito. Não é essa a mentoria. Eu quero entender por que eu fico tão incomodada quando minha filha responde demais pra mim. Quero entender por que me dói tanto o choro da minha filha. Entendeu? Quero entender o que eu posso fazer para não ficar refém da minha criança interior. Entendeu? Porque, pra mim, é esse o caminho. Se você tá com interesse de embarcar nessa jornada de 10 semanas com essas mães que estão já inscritas, falando, vamos aí, sabe? Tipo, eu quero tentar. Entendeu? Se você tá cansada de apelar pra tudo isso, se você tá vendo que seu filho tá agressivo demais, tá afastado de você, tá de repente se cortando, fiz post sobre isso, tá, sei lá, com medo de você, tá, tipo, até anotei aqui, se ele tá muito rebelde, se ele tá revoltado, se ele tá se afastando, se ele tá ressentido com você, né? Tipo, se ele tá muito ansioso, se ele tá deprimido. O que eu posso estar contribuindo? O que será que eu fiz até agora, né? Pra contribuir para que ele esteja nesse estado. Então, o que eu posso fazer a partir de agora para mudar esse quadro? E 90% das vezes vai ser me trabalhar. Mudar a minha postura, tá? Então é isso. O convite tá feito. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Adorei que vocês estejam aqui. Vai dando um likezinho aí se vocês curtiram a conversa. Me ajudem a espalhar, se vocês quiserem. Se quiserem fazer um print e colocar lá a indicação. Eu vou soltar a reprise pra vocês lá no grupo daqui a pouco, tá? Ai, Flavinha tá aí, bonitinha.
querida. Tem gente aqui da formação que eu faço com a doutora Priscila Xavier em trauma e em neurociência e trauma da infância, né? Tem colegas aqui, legal. E tem algumas venturadas também que eu já vi aqui pelo coisa. Mas a gente vai se vendo, então, por aí. E quero muito que vocês, enfim, me ajudem a divulgar e continuem me acompanhando, tá? E é isso. A gente se vê. Beijos.